Capítulo 331, Imprudente. Ao mesmo tempo que a voz apareceu, inúmeras almas negras errantes chegaram como demônios descendo do céu e avançaram em direção aos insetos. Vários insetos já haviam perfurado o corpo de Liu Fei. Seus olhos se encheram de desespero quando um vento frio soprou sobre ele. Os insetos dentro de seu corpo saíram e correram como se tivessem acabado de encontrar seu predador natural. Liu Fei ficou assustado. Seu olhar caiu sobre uma figura não tão grande atrás de Zanbai. É ele. Os olhos de Song King estavam injetados. Ele havia usado quase toda a sua energia espiritual, mas os insetos continuavam vindo onda após onda. Ele deu um sorriso triste. Ele estava quase sem energia espiritual e nem mesmo teve tempo de tomar os comprimidos. Depois de parar por um momento, os insetos cobriram seu corpo. A dor o estava deixando louco. Ele soltou um sorriso lamentável e estava prestes a explodir. Sua alma nasce quando um vento frio soprou. Seu corpo tremia. Os insetos dentro e fora de seu corpo gritaram e fugiram rapidamente. Song King ficou assustado. Ele olhou para a figura 70% estrangeira, mas 30% familiar, por trás de Zanbai. É ele. Nesse momento, os dois chefes de Nascente Soul restantes no estágio final também sentiram o vento frio. Eles também se assustaram e então viram aquela figura. É ele. Todos os discípulos da seita Céu da Nuvem que ainda estavam vivos sentiram um vento frio entrar em seus corpos, e então todos os insetos gritaram enquanto escapavam. É ele. Quase todos os discípulos ergueram a cabeça e viram aquela pessoa. Li Muan olhou para a pessoa atrás de Zanbai. Ela não conseguia conter as lágrimas em seus olhos. Embora a figura de Wang Lin fosse um pouco diferente de 100 anos atrás, ela foi capaz de reconhecê-lo imediatamente. Wang Lin. Zanbai estremeceu levemente. Até agora, ele não notou aquela pessoa, o que significa que seu nível de cultivo era mais alto que o dele. Ele repentinamente se virou e viu Wang Lin. Seu rosto estava cheio de descrença. Ele inconscientemente deu alguns passos para trás e gritou, "Você! Sengniu!" Toda a seita do Céu da Nuvem estava prestes a atingir um ponto de ebulição quando Zanbai gritou o nome Sengniu. Sengniu. Muito poucos na seita Cloud que não conheciam esse nome. A pessoa mais famosa em Suzaku agora era Sengniu. Sengniu. Alguns dos discípulos de escalão inferior ficaram chocados. Sengniu. Liu Fei ficou completamente pasmo. Sengniu. Song King sentiu sua mente tremer. Os olhos dos dois anciões do estágio final do Nascente Soul brilhavam como nunca antes. Os olhos de Wang Lin ficaram muito frios. Essa frieza só apareceu quando ele estava matando a família Ten. Esse resfriado significava que a raiva de Wang Lin havia atingido o auge e ele estava prestes a matar. É você quem quer acabar com a seita Céu da Nuvem. A voz de Wang Lin era tão fria quanto os ventos frios do submundo. Este vento frio pousou no corpo de Zanbai. Para ele, parecia mais frio do que qualquer vento que já experimentara antes. Wang Lin, que conseguiu segurar o braço da borboleta vermelha, apareceu atrás de Zanbai sem ser notado. Isso chocou muito Zanbai. Antes mesmo de a batalha começar, ele já pensava em tratar novamente. Zanbai disse, Sengniu, eu não sabia que você era da seita Céu da Nuvem. Desta vez fui imprudente. Imprudente? Os olhos de Wang Lin brilharam e de repente ele avançou. A bandeira de restrição saiu de sua mochila e se transformou em uma névoa negra que avançou em direção a Zanbai. A expressão de Zanbai mudou. Ele imediatamente recuou. Imprudente? Wang Lin soltou uma risada louca. Sua mão formou um selo e apontou para frente. Dragões feitos de névoa de restrição saíram da névoa negra e se reuniram diante de Wang Lin, condensando-se em uma lança. Esta lança foi capaz de chocar até a borboleta vermelha. Ela teve que usar o tesouro de sua vida para se defender contra isso. No momento em que a lança apareceu, o céu escureceu. Névoa negra cobriu o céu, e todos os insetos soltaram gritos agudos como se tivessem encontrado seu inimigo natural. A expressão de Zanbai mudou muito. Ele continuou a recuar. Wang Lin agarrou a lança e perseguiu Zanbai. Tempo. Wang Lin soltou um grito e 9 gritos voaram imediatamente. Cada um deles cresceu até o tamanho de uma pessoa real no ar e se espalhou. O corpo de Zanbai em retirada abrandou de repente. Imprudente. Durante essa pausa, a lança de Wang Lin avançou com um rugido ensurdecedor. Zanbai soltou um rugido.
Sua mão formou um celo e a imagem de uma centopeia apareceu de repente em sua testa. Inúmeras pernas apareceram por todo o corpo de Zanbai, formando um casulo ao redor dele. O poder da lança pode mover os céus e a terra. Bang! Com um estrondo, a lança pousou no casulo de carne. A névoa de restrição perfurou o casulo ferozmente. O casulo de carne imediatamente desmoronou e, naquele momento, Zanbai rapidamente saiu do casulo. Ele tossiu com a boca cheia de sangue. Havia incontáveis vermes se contorcendo dentro desse sangue, faria a pele de qualquer um arrepiar. Sanguinho. Não me empurre muito longe. Os olhos de Zanbai estavam completamente injetados de sangue e sua voz estava rouca. Ele estava completamente abalado. O domínio dentro da lança de Wang Lin tornou seus ferimentos ainda piores. Se não fosse por seu domínio ser tão especial, ele já teria sido gravemente ferido por Wang Lin. Bully? Então hoje vou intimidar você. Os olhos de Wang Lin ainda estavam frios. Sua mão direita de repente apontou para frente e um raio de energia espiritual de aparência muito comum disparou em direção a Zanbai. Ataque de domínio. Sua expressão era muito feia. Sem qualquer hesitação, ele se virou com a intenção de escapar. Como Wang Lin pôde deixá-lo escapar? Ele rapidamente perseguiu Zanbai e apontou para ele. As almas errantes circundantes imediatamente vieram de todas as direções para impedi-lo de recuar. O rosto de Zanbai estava pálido. Ele estava prestes a escapar com o teletransporte quando os olhos de Wang Lin brilharam. Ele deslizou a mão para baixo e, com um som alto de rasgo, uma fenda espacial apareceu. A fenda espacial apareceu bem quando Zanbai estava prestes a se teletransportar. Se ele realmente se teletransportasse, seria dividido ao meio pela fenda espacial. Louco. Zanbai estava aterrorizado. Ele rapidamente parou seu teletransporte. Quando os ventos frios sopraram da fenda, o solo começou a rachar e a energia espiritual circundante foi sugada para dentro dele. Zanbai tinha visto pessoas loucas, e ele já havia matado cultivadores de formação de almas antes, mas ele estava com medo de Wang Lin agora. Wang Lin teve a maior experiência de combate de todas as pessoas que enfrentou. Abrir uma fenda era algo que todos os cultivadores da formação de alma podiam fazer. No entanto, foi a primeira vez que Zanbai viu isso ser usado para evitar o teletransporte. Abrir uma fenda tão grande faria com que Shu perdesse sua energia espiritual, o que significa que isso era simplesmente muito louco. Os olhos de Wang Lin ainda estavam frios. Enquanto ele continuava a se mover em direção a, ele apontou para o céu. Anéis de luz repentinamente apareceram atrás dele, formando um pergaminho gigante preto e branco. Você é sortudo. Você vai ser a segunda oferta para o domínio de vida e morte. A voz de Wang Lin estava fria. Sua mão direita apontou para Zanbai quando ele disse, mudanças de vida e morte. O pergaminho atrás dele parecia ter sido perturbado por uma mão gigante e foi aberto. O pergaminho cobria mais de 10 quilômetros e parecia muito majestoso. Até a fenda espacial se fechou diante do poder do pergaminho. Lascas de névoa cinza se espalhou para fora do rolo. Esta foi a primeira vez que ele usou seu domínio com força total. Ele usou tudo o que aprendeu e entendeu sobre a vida e a morte e o ciclo de reencarnação celestial, neste ataque. Zanbai reclamou secretamente, mas era uma pessoa orgulhosa. Olhos foram completamente injetados como ele bateu seu saco de exploração, causando um enxame de insetos vermelhos para aparecer. Zanbai gritou, Sanguinil, não há rancor de morte entre nós. Por que você deve ir tão longe? Eu só matei alguns discípulos do seu Claude Sekte. Agora existe. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele apontou para Zanbai. Um rugido ensurdecedor saiu do pergaminho e um vórtice apareceu. O vórtice estava cercado por uma névoa cinza espessa. Se alguém olhasse de perto, eles veriam os rostos das pessoas dentro do vórtice. Todos eles eram pessoas que morreram pelas mãos de Wang Lin. Este era o domínio de vida e morte de Wang Lin. Foi outro ciclo de reencarnação celestial, seu próprio ciclo. A menos que o domínio de Zanbai também tivesse alcançado o estágio intermediário da formação da alma, então a resistência era inútil. Todos os insetos ao lado de Zanbai soltaram gritos miseráveis antes de cair no chão. Cada inseto foi capturado por uma massa de gás cinza e absorvido pelo vórtice. Os olhos injetados de sangue de Zanbai revelaram um indício de que ele estava muito bem escondendo o medo. Ele soltou um rugido e apontou para a testa. A centopeia apareceu novamente, e um gás da cor do arco-íris apareceu em sua testa.
Este gás em quase um instante se transformou em uma centopeia de 100 metros de comprimento. O mais assustador sobre esta centopeia era que havia outra cabeça sob sua cabeça, e essa cabeça se parecia com Zambai. Esta foi sua alma de origem. De volta a quando ele estava no Vale Desolado dos 9 Fantasmas, ele se fundiu com a alma desta besta para alcançar o estágio de formação de alma. O domínio que ele compreendeu era o caminho dos insetos. Ele usou um corpo de uma besta para usar o poder dos céus. Os céus eram cruéis, humanos podem matar bestas, então bestas podem matar humanos. Os humanos podiam comer bestas, então as bestas podiam comer humanos. Se os humanos podiam se tornar imortais, isso significava que os animais também podiam se tornar imortais. Porque os humanos seriam a raiz de tudo isso. O Dao de Zamba era usar a alma de uma besta como raiz. No momento em que sua alma original apareceu, ele soltou um rugido e deixou seu corpo. Ele voou para o alto, abriu a boca e avançou em direção ao vórtice. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele disse, arrogante. Com um estrondo, o vórtice de repente se expandiu e devorou a alma original de Zambai como os seus implacáveis. Ondas de gritos miseráveis vieram de dentro, mas logo desapareceram. O pergaminho desapareceu e tudo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Wang Lin acenou com a mão direita e o corpo de Zambai desabou em uma pilha de carne e sangue. Havia vermes por toda parte dentro de seu corpo, liberando um cheiro muito ruim. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 332. Reclusão. Capítulo 332. Reclusão. Com o senho franzido, Wang Lin apontou para o cadáver. Ele criou uma bola de fogo do nada e a lançou contra o corpo. Houve uma série de sons de chiado, que foram seguidos pelo barulho de vermes estridentes antes de se transformarem em pó. Restava apenas um saco de contenção no chão. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele pegou a sacola. Ele fez uma expressão estranha depois de examinar a bolsa. Não havia itens dentro da sacola, estava cheio de insetos. Ele ponderou um pouco antes de colocar uma restrição na bolsa. Depois de guardar a bolsa, ele desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava acima da seita, céu da nuvem. Ele então desceu lentamente. Li Muan olhou para Wang Lin. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de excitação. Quando ela estava prestes a falar, ela começou a tossir violentamente e caiu. Wang Lin chegou rapidamente ao lado de Li Muan e abraçou. Depois de bater rapidamente em alguns pontos de seu corpo, sua expressão mudou. Seu rosto escureceu e ele gritou, Liu Fei, Song King, selem a seita. Ninguém tem permissão para sair antes de eu sair. Wang Lin voou rapidamente em direção ao pátio leste com a Li Muan em seus braços. Liu Fei e Song King responderam rapidamente e foram fazer o que lhes foi dito. Uma enorme cortina de luz cobriu a seita do céu da nuvem, e a seita foi escondida de olhos curiosos mais uma vez. Os sortudos discípulos que sobreviveram receberam ordens, para não sair de casa. Todos ficaram felizes em seguir essa ordem. Porque eles não podiam ir a lugar nenhum, eles estavam todos conversando entre si. Seus tópicos basicamente giravam em torno do nome sanguíneo. After Liu Fei e Song King terminou de falar, eles se entreolharam. Ambos podiam ver a emoção e o medo nos olhos um do outro. A empolgação era porque a seita céu da nuvem havia sido salva, e Wang Lin era o famoso sanguíneo. O medo era do retorno de Wang Lin. Afinal, mesmo agora eles não conseguiam esquecer a cena sangrenta que haviam testemunhado naquela época. Os dois voaram em direção ao pátio leste, mas não ousaram chegar muito perto. Os dois principais anciãos que tinham status muito mais elevado do que eles já haviam chegado estavam sentados do lado de fora esperando por Wang Lin. Dentro do loft, Wang Lin estava sentado de pernas cruzadas diante de Li Muan. O rosto do atual Li Muan estava muito pálido, seu corpo muito fraco e ela estava cercada por uma aura mortal. Wang Lin olhou para Li Muan com uma expressão muito séria. Depois de um tempo, ele cerrou os dentes e tirou várias pedras espirituais de alta qualidade e as colocou ao redor dela. Então ele começou a enviar energia espiritual para Li Muan. O tempo passou rapidamente e, 3 dias depois, Wang Lin ainda estava carrancudo. Ele vinha canalizando energia espiritual para Li Muan sem parar por 3 dias. Se fosse antes de ele atingir o estágio de formação da alma, ele já teria exaurido sua energia espiritual. Porém, para um Soul Formatino cultivador, isso não era um grande problema. Em algum momento, Li Muan começou a recuperar um pouco de cor em seu rosto. Na noite do 3º dia,
Ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela viu Wang Lin diante dela e revelou um sorriso feliz. Lia Muan sussurrou, irmão mais velho Wang. Wang Lin secretamente suspirou e sorriu. Não é grande coisa. Estou apenas enviando energia espiritual para o seu corpo. Assim que seu corpo estiver melhor, vou ajudá-lo a alcançar o estágio de alma nascente. Li Muan sorriu. Seu sorriso estava cheio de felicidade. Ela balançou a cabeça e perguntou, você ainda vai embora? Wang Lin disse solenemente, não vou a lugar nenhum por enquanto. Os olhos de Li Muan brilharam quando ela sussurrou, sério? Wang Lin acenou com a cabeça e disse, sério. Muan, você só ficou um pouco melhor, então, descanse. Li Muan adormeceu gradualmente enquanto se apoiava no ombro de Wang Lin. Mesmo depois que ela adormeceu, o sorriso nunca deixou seu rosto. Esse sorriso nunca apareceu em seu rosto nos últimos 100 anos. Depois de um longo tempo, Wang Li carregou Li Muan gentilmente para a cama. Ele a colocou na cama, cobriu-a e saiu do loft. Quando ele estava fora, sua expressão escureceu, imediatamente. Havia um total de 7 pessoas sentadas do lado de fora esperando por ele. Além dos 2 anciões do estágio final do Nascente Soul, Liu Fei e Song King, havia o Yang Zi e 2 outros anciões do Nascente Soul que haviam alcançado o estágio do Nascente Soul nos últimos 100 anos. No momento em que Wang Lin saiu, os 7 abriram os olhos e se levantaram. Nenhum dos ousou respirar. As lembranças do que Wang Lin fez no passado ainda os assombravam, e agora ele parecia ainda mais poderoso do que antes. Para eles, Wang Lin era uma pessoa assustadora. Porque o corpo de Wang é assim. Quando saí, há 100 anos, ela ainda estava bem. A voz de Wang Lin estava calma, mas para os ouvidos daqueles 7, era aterrorizante. Os 2 novos anciões do Nascente Soul ficaram com tanto medo, que deram alguns passos para trás. Seus rostos estavam cheios de medo. Até Liu Fei e eles ficaram completamente chocados. Suas almas nascentes tremeram. Apenas os 2 anciões do estágio final do Nascente Soul foram capazes de manter a calma diante da voz de Wang Lin. Um dos anciãos deixou escapar um suspiro e disse, o mestre da seita, Senhora Wang, tentou alcançar o estágio de alma nascente, 3 vezes nos últimos 100 anos e falhou todas as vezes. Seu corpo não aguenta mais, especialmente desde a última tentativa há 30 anos, quando ela quase morreu. Essa pessoa foi quem ficou na frente de Li Muan para protegê-la de Zanbai. Wang Lin olhou para a pessoa e disse, se bem me lembro, seu sobrenome é Lu? O velho estava muito feliz. Ele disse respeitosamente, o mestre da seita ainda se lembra de mim. Eu sou Lu Fei. Depois que Lu Fei soube que Wang Lin era sanguíneo, ele decidiu seguir Wang Lin com a esperança de atingir ele mesmo o estágio de formação de alma. Aqueles como ele, que estiveram presos no estágio final de Nascente Soul por tanto tempo, eram pessoas muito práticas. Eles estavam dispostos a abrir mão de qualquer coisa para alcançar o estágio de formação da alma. Wang Lin ponderou um pouco antes de dizer, até os comprimidos eram inúteis. Lu Fei suspirou secretamente. Song King, que estava ao lado dele, disse, mestre da seita, a senhora Wang já tomou muitos comprimidos, apenas. Wang Lin ergueu a cabeça. Em seu coração, ele já tinha um palpite. Seus olhos estavam cheios de confusão quando ele sussurrou, continue falando. Song King cerrou os dentes e disse, só que a senhora Wang viveu muito mais tempo do que um cultivador normal da formação central deveria viver. Mesmo com técnicas de desafio do céu, será difícil salvá-la, a menos que ela seja capaz de alcançar o estágio de alma nascente. Wang Lin ponderou. Quando ele estava curando o corpo de Wang, ele notou que o corpo dela estava cheio de uma aura mortal. Era como uma lâmpada quase vazia. Não havia nada que pudesse ser feito, porque era um sinal de que a vida da pessoa estava chegando ao fim. Vocês podem ir. Ele se virou e voltou para o loft. Antes de entrar, ele parou de repente e disse, não há rumores sobre o nome sem gênio para chegar ao lado de fora. Vocês encontrem uma maneira de lidar com os discípulos. Todos concordaram rapidamente. Depois que Wang Lin entrou, os olhos do ancião principal Lu Fei brilharam. Ele olhou para todos com um olhar frio e disse, com um tom sério, pessoal, se a identidade do mestre da seita for revelada, a borboleta vermelha de Suzaku definitivamente virá. Não podemos ser descuidados sobre este assunto. O outro ancião, Tia, os olhos brilharam e ele sorriu. Ele foi capaz de ver imediatamente através dos pensamentos internos de Lu Fei. Sua ideia era a mesma.
Ele rapidamente disse: isso é correto. Para aqueles discípulos de baixo escalão, todos vocês pessoalmente vão e apaguem suas memórias. Além disso, se algum de vocês vazar a notícia, lembre-se de que Shu é sua casa. Não me culpe por ser estúpido. Liu Fei e Song King naturalmente não exporiam para o exterior. Seus olhos se voltaram para os dois novos anciões do nascente Sol que haviam acabado de se juntar nos últimos 100 anos. Seu olhar não era gentil. Quanto ao Yang, ninguém o consideraria traidor. Essa pessoa só pensou em alquimia. Pode-se dizer que ele desistiu de se preocupar com esses assuntos há muito tempo. Os rostos dos dois novos anciões do nascente Sol estavam pálidos. Um deles imediatamente jurou sobre os céus. O outro rapidamente percebeu o que estava acontecendo e jurou também. Os olhos de Lu Fei revelaram uma sugestão de intenção de matar. Ele olhou para Tian e Tietan e os viu acenando fracamente de volta para ele. Lu Fei deu uma risada e acenou com a cabeça. Isso é muito bom. Vocês dois, sigam-me. Eu tenho algumas dicas para cultivadores de alma nascente. Espero que seja de alguma utilidade para vocês dois. Os dois ficaram muito felizes e rapidamente o seguiram. No entanto, um deles parou por um momento. Seus olhos revelaram uma pitada de preocupação. Lu Fei sorriu e deu 2 passos à frente. A pessoa que hesitava cerrou os dentes e seguiu Lu Fei até o pátio oeste. Esses dois novos anciões da alma nascente nunca mais foram vistos depois daquele dia. Havia apenas 2 novos bonecos cercados por Miss T seguindo Lu Fei agora. Wang Lin entrou no loft e sentou-se ao lado da cama de Li Muan. Ele observou o rosto adormecido dela e, depois de um longo tempo, sussurrou: eu só preciso ajudá-la a alcançar o estágio de alma nascente para estender sua vida. Isso não vai ser difícil. Em um piscar de olhos, 1 mês se passou. Neste mês, todos os discípulos da seita Céu da Nuvem tiveram suas memórias apagadas, então todos ficaram curiosos sobre por que o mestre da seita decidiu praticar o cultivo a portas fechadas. Liu Fei e Song King mais uma vez começaram a gerenciar a seita Cloud. A seita Cloud gradualmente retornou à sua antiga glória. Além disso, como muitas seitas em Shu foram destruídas, a seita Céu da Nuvem aproveitou a oportunidade para agir e aumentar sua influência várias vezes. Quanto a Wang Lin, no segundo dia após Li Muan ter melhorado, ele a levou e deixou a seita Céu da Nuvem. Depois deles estavam Lu Fei e Tian. Os dois haviam desistido de seus lugares como chefes da seita Cloud para seguir Wang Lin a fim de alcançar o estágio de formação de alma. Wang Lin e Li Muan viajaram por grande parte de Shu. Eles conversaram e riram um com o outro ao longo do caminho. Li Muan sentiu uma felicidade que nunca sentira antes e estava muito satisfeito. Ela também estava sempre perto de Wang Lin durante essa viagem, assim como uma pequena esposa. No final, eles pararam nas montanhas de uma área de Shu. Este lugar estava completamente deserto. A aldeia mais próxima ficava a mais de 10.000 quilômetros de distância. Em um dos vales, Wang Lian deu um tapa em sua bolsa de contenção e um pagode apareceu. Este lugar era um dos pontos de encontro de energia Yin em Shu. Wang Lin lembrou que Zoe disse que este pagode só poderia ser colocado em um lugar com energia Yin. O pagode feito de jade celestial imediatamente se expandiu no ar até atingir 300 metros de altura. Com um estrondo, ele pousou no vale e, de repente, um anel de luz se expandiu em torno dele. O domínio de nível ascendente de Zoe cobria a área. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 333. Nova Casa. Capítulo 333. Nova Casa. As expressões de Lu Fei e Tian mudaram repentinamente quando viram o anel se expandindo. Eles se sentiram como se estivessem enfrentando o poder dos céus. As almas nascentes em seus corpos estavam sendo comprimidas por esta pressão e mostravam sinais de colapso. No entanto, depois que Wang Lin acenou com a mão, a pressão desapareceu. Os dois soltaram suspiros de alívio. Seus olhares para Wang Lin tornaram-se ainda mais respeitosos. O que é isso? Li Muan olhou para o pagode com olhos cheios de curiosidade. Wang Lin sorriu. Dentro da torre está um cadáver feminino. Ela é a esposa de um idoso que me pediu para cuidar dela antes de sua morte. Então Wang Lin contou a história de Li Muan, Zoe e Tinger. Li Muan era uma garota muito emocional, então ela ficou completamente comovida com a história. Li Muan sussurrou: eu me pergunto quão Senhor Zoe é depois que ele se transformou em um espírito da espada e foi para a seita espada da Lou. Wang Lin ponderou. Depois de um longo tempo, ele
balançou a cabeça e disse, não importa o resultado, a escolha foi dele. Espero que ele consiga realizar seu desejo. Li Muan concordou com a cabeça. Seu olhar em direção ao pagode mudou. Wang Lin decidiu construir algumas casas de pedra ao lado do pagode usando as pedras do Monte Ain. Li Muan estava feliz ajudando. Quando Wang Lin olhou para Li Muan, ele deu um leve sorriso. Li Muan enxugou o suor da testa, pousou o último pedaço de pedra e disse a Wang Lin, com voz firme, de hoje em diante, este é o nosso novo lar. Wang Lin acenou com a cabeça. Ver o cansaço em seu rosto fez o coração de Wang Lin doer por algum motivo. Com seu poder, não havia necessidade dela ajudar, mas ela insistiu em ajudar. Esse tipo de determinação era muito raro dela. Li Muan sempre foi gentil, até um pouco fraco. No entanto, dentro dessa fraqueza, havia uma determinação muito poderosa. Como ela insistiu, Wang Lin não pôde recusar e concordou em deixá-la ajudar. Ele percebeu que Li Muan estava muito feliz. Sempre que ela olhava para ele, seus olhos se enchiam de ternura e uma pitada de tristeza. Tirando aquele toque de tristeza, esse era o mesmo olhar com que sua mãe olhava para o pai. Foi o mesmo que o olhar de Zoe em direção a Tingger quando ele acordou. Depois de fazer alguma manutenção no corpo de Li Muan com energia espiritual e ver que ela havia adormecido, Wang Lin soltou um suspiro e saiu da sala de pedra. Estava escuro lá fora e a lua estava alta no céu. Lu Fei e Gravatayan estavam cultivando fora. Quando viram Wang Lin, os dois se levantaram. Mestre da seita, Wang Lin olhou para os dois e disse, com uma voz profunda, há quanto tempo vocês dois ficaram no estágio final de Nascente Soul? Lu Fei e Tian ficaram extremamente felizes. A razão pela qual eles seguiram Wang Lin foi porque esperavam que ele os ajudasse a alcançar o estágio de formação da alma. No entanto, Wang Lin nunca falou sobre esse assunto em todo o mês. Os dois não se atreveram a perguntar, então só puderam esperar em silêncio. Lu Fei reprimiu a empolgação em seu coração e disse, Júnior já está no estágio final de Nascente Sol há 143 anos. Tian respirou fundo e disse respeitosamente, Júnior está aqui há 172 anos. Os olhos de Wang Lin brilharam quando seu olhar fixou-se nos dois. Ele balançou a cabeça e disse, vocês dois trilharam o caminho errado. Lu Fei e Tian ponderaram em silêncio. Depois de um longo tempo, Tian deu um sorriso amargo e disse, mestre da seita, Shu nunca teve um cultivo de formação de almas ou antes. Já perguntamos ao mensageiro antes, mas ele não nos respondeu. Na verdade, muitos anos atrás, eu imaginei que esse tipo de cultivo amargo de portas fechadas não nos ajudaria em nada a entrar no estágio de formação da alma, mas não sei quais são os pontos-chave. Júnior incomoda o Lu e eu estudamos isso há muito tempo e cheguei à conclusão de que deve depender do nosso próprio entendimento. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele olhou para a sala de pedra atrás dele e disse, cada cultivador de formação de alma deve ter seu próprio entendimento. Os céus são implacáveis e estamos tentando entendê-los. No entanto, você precisa de uma pitada de emoção para movê-lo, pelo menos o suficiente para mover-se. A energia espiritual dentro de vocês dois é uma bagunça, e 300 metros deste pagode é o melhor lugar para vocês dois treinarem. Saia a 300 metros de distância dele. Quando você puder chegar a 300 pés dela com seu próprio cultivo, volte. Os dois ficaram chocados, mas pareciam ter entendido algo. Um foi para o leste, e o outro foi para o sul. Ambos se sentaram a 300 metros de distância e começaram a compreender o que Wang Lin acabara de dizer. Depois que os dois saíram, o domínio de Zoe reapareceu nos arredores de 300 metros. O tempo passou rapidamente. Nesse dia, Wang Lin estava fazendo manutenção no corpo de Li Muan. Li Muan enxugou o suor da testa de Wang Lin e sussurrou, posso dizer que meu corpo não é mais capaz de continuar. Está bem. Wang Lin balançou a cabeça. Ele só precisava fazer a manutenção do corpo dela uma vez por dia, há um mês, mas agora tinha que fazer 3 vezes em 2 dias. Isso significava que o corpo de Li Muan continuaria a se deteriorar. Wang Lin disse solenemente, você não vai morrer. Li Muan acenou com a cabeça gentilmente e deu um belo sorriso. Ela olhou, baixinho para Wang Lin como se nunca pudesse vê-lo o suficiente. Wang Lin esfregou o nariz e sorriu. Eu sempre me esquecia de dar isso a você. Eles são os presentes que eu tenho para você. Com isso, ele tirou alguns jades de sua bolsa. Li Muan deu um sorriso. Quando ela os recebeu, ela ficou muito surpresa.
Rank 5 receitas de pílulas. Todos esses itens são muito valiosos. Wang Lin sorriu. Já que você trouxe sua fornalha de pílulas, você pode experimentá-los quando tiver tempo livre. Os olhos de Li Muan brilharam. A atual parecia muito atraente. Li Muan olhou para Wang Lin com seus lindos olhos e sorriu. Eu queria perguntar por que sua aparência mudou novamente. Além disso, como você se tornou sanguíneo? Wang Lin contou a Li Muan em detalhes o que aconteceu com ele nos últimos 100 anos. Isso fez com que os olhos de Li Muan se arregalassem. Li Muan disse, preocupado, se aquela borboleta vermelha descobrir que você é sanguíneo, ela definitivamente virá atrás de você. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele disse calmamente, com meu cultivo atual, só preciso de mais alguns anos para atingir o estágio intermediário da formação da alma. Estou 70% confiante de que posso derrotá-la novamente naquele momento. Li Muan olhou para Wang Lin e disse de repente, você ainda se lembra da caverna no Mar dos Demônios? Wang Lin, eu quero ir ver. Eu também quero ver o Fen. Wang Lin disse, ok, o pavilhão de refinação de tesouro vai leiloar uma receita de pílula de nível 6 em breve. Eu irei e comprarei para você. MHMM. Li Muan revelou um sorriso feliz. Olhando para o sorriso de Li Muan, o coração de Wang Lin doeu mais uma vez. Ele olhou para Li Muan, sem tirar os olhos dela. O lindo rostinho de Li Muan foi ficando vermelho aos poucos. Wang Lin disse, palavra por palavra, não vou deixar você morrer. Eu não vou deixar isso acontecer. Li Muan acenou com a cabeça gentilmente. À noite, depois que Li Muan foi dormir, Wang Lin saiu e olhou para a lua com tristeza nos olhos. O corpo de Li Muan estava melhorando um pouco com a ajuda da energia espiritual, mas o ciclo dos céus não era algo que um indivíduo pudesse mudar. A aura mortal sobre ela era ainda mais espessa do que antes. Somente alcançando o estágio nascente sua vida pode ser estendida. Porém, com o quão fraco seu corpo está, é impossível para ela formar sua alma nascente. Wang já atingiu o fim de sua vida, então mesmo se eu remover sua alma, ela não poderá possuir um corpo. Ao contrário de Wang Zhu, que já havia alcançado o estágio de alma nascente e era forte o suficiente para evitar a lei dos céus. Ele precisava obter a receita daquela pílula de cultivo de nível 6. A pílula de nível 6 pode ajudar o corpo de Wang a se recuperar um pouco. Enquanto seu corpo se recuperar, posso ajudá-la a alcançar o estágio de alma nascente. Eu devo muito a ela por todos esses anos que estive fora. Wang Lin olhou para o céu. Sua figura parecia aumentar à medida que uma sensação de solidão tomava conta dele. Ele soltou um suspiro, então revelou uma expressão determinada antes de se sentar. Ele ponderou por um longo tempo antes de tocar na armadilha para animais em seu pulso. Ele jogou a pulseira e ela se transformou no sapo trovão antes de pousar no chão. A respiração do sapo trovão estava muito fraca e seu corpo estava coberto de ferimentos. Ele tinha energia para expirar, mas não para inspirar. Wang Lin acenou com a mão direita e um frasco de comprimidos apareceu em sua palma. Ele colocou um comprimido na boca do sapo e usou sua energia espiritual para ajudar o sapo a digeri-lo. Por vários dias, ele alimentou o sapo com uma pílula todos os dias. Esta pílula foi feita por Ouyang e especialmente para Li Muan, mas depois de tomar tantas pílulas, elas não surtiram mais efeito. Afinal, a doença de Li Muan veio de sua expectativa de vida chegando ao limite, não de ferimentos. Depois que o sapo trovão absorveu as pílulas e ficou mais saudável, Wang Lin colocou-o de volta na armadilha para animais. Se Wang Lin fosse remover o selo da armadilha para animais no sapo trovão agora, ele morreria, então ele nunca o removeu. Wang Lin se virou e olhou para a casa de pedra antes de pegar uma espada do tesouro de um dos discípulos da seita da espada da Lou para estudar. As restrições à espada do tesouro eram muito diferentes das que Wang Lin aprendera. Ele os estava estudando por um tempo e finalmente encontrou algumas pistas. A noite passou lentamente e o luar diminuiu lentamente. Então, quando o sol apareceu no leste, a lua lentamente desapareceu. Nesta noite, Wang Lin superou 9 restrições, todas as quais ele acrescentou à bandeira de restrição. Já havia 145 grupos de restrições na bandeira de restrição, ainda muito longe da meta de 999 grupos. 3 dias depois, Wang Lin e Li Muan deixaram o vale. Tian e Lu Fei os seguiram. Wang Lin não pegou o pagode, mas o deixou lá. A menos que um cultivador ascendente viesse, ninguém em Suzaku poderia tirá-lo.
Na orla de Shu, Wang Li abriu uma antiga matriz de transferência e desapareceu com Li Muan, Lu Fei e Tian. Lu Fei e Tian sentiram mais uma vez o poder de Wang Li. Eles viveram por muito tempo, mas esta foi a primeira vez que puderam experimentar um antigo raio de transferência. Dentro do Mar dos Demônios, perto da fronteira de Ofen, uma matriz de transferência de repente se acendeu e 4 pessoas saíram. Havia 3 homens e uma mulher. O macho e a fêmea andando na frente eram claramente um par de cultivo, e os 2 atrás deles eram seus guardas. Li Muan suspirou e disse: "Não volto aqui há muitos anos. Wang Li, vamos voltar para ver aquela formação do dragão de batalha. Eu me pergunto quantas pessoas daquela época ainda estão vivas." Formação do dragão de batalha. Wang Li lembrou que Li Muan havia presenteado ele com um jade que continha essa formação. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 334, Elevando uma montanha. Capítulo 334, Elevando uma montanha. Os 4 voaram lentamente através da parte externa do Mar dos Demônios até chegarem à seita do mal combatente perto da cidade de Nandou. Diante deles estava uma montanha gigante. O topo da montanha foi esculpido na cabeça de um dragão por alguém. De cima, parecia um dragão gigante enrolando-se na montanha. No entanto, o dragão estava uma bagunça agora. Não apenas faltavam partes do dragão, mas a cabeça do dragão havia sido dividida ao meio por alguém. Li Muan olhou para o dragão à distância e se lhe ponderou com atenção. Wang Li suspirou secretamente. Quando ele examinou a área antes, ele descobriu que a seita lutando contra o mal não existia mais. Não havia mais cultivadores restantes. Em vez disso, estava cheio de algumas bestas demoníacas de baixo escalão. Li Muan sussurrou em vermelho: "Wang Li, você ainda se lembra de quando me trouxe até aqui?" Wang Li acenou com a cabeça e disse: "O tempo passa e as pessoas mudam." Li Muan se virou na direção de onde costumava ser a caverna em que eles viveram e disse: "Eu me pergunto se a caverna de então ainda existe." Wang Li deu um sorriso fraco e envolveu a cintura de Li Muan com o braço. Ambos desapareceram em um raio de luz. Lu Fei e Tian seguiram rapidamente com seus sentidos divinos espalhados. Afinal, essa era a sede dos demônios, não Shu. Muito atrás de Wang Li e Li Muan, Lu Fei suspirou. Parece que o boato de que o ancião Li viveu no Mar dos Demônios por um tempo era verdadeiro. Tian respondeu: "Talvez seja assim que o mestre da seita e o ancião Li se conheceram. Irmão Lu, parece que seu cultivo melhorou um pouco." Lu Fei sorriu. "Só consigo me aproximar cerca de 300 metros do pagode. Ainda estou muito longe." Tian permaneceu em silêncio. Ele tinha se aproximado apenas 500 pés. Ele decidiu que depois de retornar, ele iria trabalhar ainda mais duro. Wang Li voou em velocidades supersônicas enquanto segurava Li Muan. Os estrondos sônicos que ele criou viajaram muito, chocando todos os cultivadores que os ouviram. Não muito depois, Wang Li e Li Muan chegaram ao local da caverna. No entanto, a montanha em que a caverna estava havia desaparecido completamente. O tempo passa. As pessoas mudam. Os olhos de Li Muan escureceram. Em apenas algumas centenas de anos, a formação do dragão foi destruída, a caverna desapareceu, as memórias do passado desbotaram com o tempo. A aura mortal em torno de Li Muan de repente ficou mais forte. Ela mordeu o lábio inferior e disse: "Não quero mais ir para Ofen. Depois de comprarmos as receitas de pílulas, vamos para casa." Lu Fei e Tian estavam atrás deles. Ambos suspiraram secretamente e permaneceram em silêncio. Wang Li atacou Li Muan e sussurrou: "A caverna não desapareceu." Com isso, ele acenou com a mão direita e o poder de um cultivador de formação de alma se espalhou. Rugidos estrondosos ecoaram no céu e o solo de repente se abriu. Pouco depois, uma força poderosa surgiu do subsolo, fazendo com que o solo rachasse ainda mais. Uma protuberância apareceu no chão e foi ficando cada vez maior. Em um piscar de olhos, uma montanha apareceu. Esta montanha parecia exatamente igual àquela em que eles viviam naquela época. A criação desta montanha fez o solo tremer violentamente. Todos em um raio de 10.000 quilômetros sentiram esse tremor, alertando todos os cultivadores da área. Alguns dos autoproclamados cultivadores poderosos voaram em direção ao centro do abalo. Mais e mais cultivadores foram chegando gradualmente, mas eles não ousavam se aproximar. Eles olharam para ele, a 10.000 pés de distância, aterrorizados. Wang Li apontou para a montanha e uma caverna apareceu de repente em seu centro.
Depois de um pouco de manipulação por Wang Lian, a caverna era exatamente igual à de então. A caverna não desapareceu. Wang Lin se virou e olhou para Li Muan. Li Muan olhou para a caverna e sorriu. Esse sorriso fez com que a aura mortal em torno dela regredisse. Dentro da caverna, Li Muan parecia uma garotinha feliz olhando aqui e ali. Ela costumava agarrar Wang Lin e falar sobre o passado. Li Muan riu. Eu esperei por você por 3 anos naquela época. Eu não esperava que houvesse um grupo de pessoas te perseguindo quando você voltasse. Além disso, naquela época, quando você voltou, você estava carregando um dragão com você. Um dragão. Sempre quis perguntar como você conseguiu isso, mas naquela época você era tão frio que eu tinha medo de perguntar. Li Muan internamente olhou para Wang Lin. Wang Lin esfregou o nariz. Ele silenciosamente sorriu. Depois de permanecer na caverna por 3 dias, Li Muan saiu com relutância. Wang Lin pegou Li Muan e eles voaram em direção a Devil Rebel City. Esta viagem ao Mar dos Demônios deixou Wang Lin feliz. A aura mortal em Li Muan definitivamente regrediu. Usando as matrizes de transferência antigas, eles apareceram antes da cidade rebelde do diabo após 8 dias de viagem. Depois de pagar algumas pedras espirituais para entrar, Lu Fei rapidamente encontrou uma pousada para os 4. Tian tinha viajado pelo Mar dos Demônios quando era jovem, então ele era muito mais experiente do que Lu Fei. Wang Lin ordenou que Tian fosse ao pavilhão de refinação de tesouro e ele voltou com um convite. Mestre da seita, o leilão é em 7 dias. Este é o convite. Tian respeitosamente entregou o convite a Wang Lin. Wang Lin e Li Muan exploraram a cidade do diabo rebelde ao longo desses 7 dias. Li Muan se sentiu muito feliz naqueles poucos dias. Na verdade, além dos dias sem preocupações, quando ela ainda estava na seita Lui, esta era mais feliz que ela já havia estado. Após 7 dias, iniciou-se o leilão que acontecia a cada 10 anos pelo pavilhão de refino de tesouro. Dentro do maior pagode de 3 andares de Devil Rebel City, havia menos cultivadores sentados no primeiro andar. Quando o grupo de Wang Lin chegou, 2 discípulos da fundação do pavilhão de refinação de tesouros aceitaram o convite e os conduziram ao grande salão. O homem de meia-idade que anteriormente vendeu a receita para Wang Lin também estava no grande salão. Ele estava conversando casualmente com alguns cultivadores com os quais estava familiarizado, mas sua expressão mudou ligeiramente quando avistou Wang Lin. Ele rapidamente se despediu de seus amigos e caminhou em direção a Wang Lin. Ele parou 1 metro antes de Wang Lin, fez uma reverência e disse respeitosamente: "Estou honrado que o veterano tenha vindo. Sênior, este lugar é uma bagunça, vamos para o 3º andar." Os cultivadores ao redor que conheciam o homem de meia-idade ficaram chocados. Essa pessoa tinha uma posição muito elevada, no pavilhão de refinação de tesouro e um futuro brilhante pela frente. Ele quase nunca falava assim com ninguém, tornando isso uma visão rara. Os olhares de todos se voltaram para Wang Lin. Todos ficaram chocados quando inspecionaram Wang Lin. Em seus olhos, Wang Lin parecia um mortal sem qualquer energia espiritual, mas como ele poderia ser um mortal se ele poderia vir aqui? Quanto a Li Muan, que estava ao lado de Wang Lin, ela era uma cultivadora de formação central em estágio avançado com um corpo fraco. O que mais chocou a todos foi Lu Fei e Tiang. Cultivadores de alma nascentes em estágio avançado. Mesmo dentro do Mar dos Demônios, os cultivadores de alma nascente em estágio avançado eram raros. No grande salão agora, menos de 5 pessoas alcançaram este nível de cultivo. Não importa onde no Mar dos Demônios, este era o tipo de pessoa que poderia causar um terremoto com apenas um simples pisar de seus pés. A aparência desses 2 normalmente não seria um grande problema, mas de onde eles estavam, parecia que eles eram os servos de um mortal. Como todos poderiam não ficar chocados com isso? Somando-se à atitude respeitosa do homem de meia-idade, o status dessa pessoa disparou no coração das pessoas. Sob a orientação cuidadosa do homem de meia-idade, o grupo de Wang Lin subiu ao 3º andar. Todo o 3º andar tinha apenas 3 quartos, e cada um deles era muito luxuoso. 2 deles já estavam ocupados. O grupo de Wang Lin entrou na sala direita. O homem de meia-idade os acompanhou por um tempo, mas depois de ver um traço de impaciência no rosto de Wang Lin, ele saiu rapidamente. Quando ele saiu da sala, suas costas estavam cobertas de suor. Ele respirou fundo e saiu rapidamente. Depois que Wang Lin deixou o pavilhão de refinação de tesouro naquele dia, ele perguntou ao velho sobre Wang Lin.
Aquele velho era um cultivador de alma nascente em estágio avançado, mas ele se encolheu depois de apenas um olhar de Wang Lin. Um cultivador como este deve ter alcançado o lendário estágio de formação de alma. O homem de meia-idade não conseguia pensar em outra razão para o velho se encolher daquele jeito. Os cultivadores de formação de alma eram uma existência que ninguém ousava mexer no mar dos demônios. A razão pela qual o pavilhão de refinação de tesouro foi capaz de criar raízes e crescer no mar dos demônios foi porque eles tinham um cultivador de formação de almas. Foi por isso que, quando viu Wang Lin hoje, ele se dispôs a agir com humildade. Afinal, seu status não significava nada para alguém assim. Ele rapidamente desceu as escadas e parou do lado de fora de um quarto no segundo andar. Ele disse, em voz baixa: o discípulo Xulu tem uma mensagem urgente para passar ao ancestral. Uma voz feminina e encantadora disse, de dentro da sala: entre. O homem de meia-idade respirou fundo e rapidamente entrou. Depois de muito tempo, o homem de meia-idade saiu. Sua expressão voltou ao normal e ele desceu as escadas para falar com os cultivadores com os quais estava familiarizado. Todas aquelas pessoas continuaram tentando obter informações sobre Wang Lin, mas o homem de meia-idade simplesmente se esquivou das perguntas. Nesse momento, a 10.000 quilômetros de Devil Rebel City, em uma caverna subterrânea, estava sentado um velho. Este velho estava ocupado cultivando quando de repente abriu os olhos e apontou para o ar. Uma imagem se formou diante dele e uma garota muito bonita apareceu na imagem. Essa garota era extremamente bonita. Havia um toque de um tipo muito especial de beleza nela, e seus olhos eram muito charmosos. A menina disse respeitosamente algumas coisas antes de se despedir e desaparecer. Um suspeito cultivador de formação de alma. Os olhos do velho se iluminaram e ele desapareceu de repente. Esta pessoa foi aquela que Wang Lin conheceu quando ele era apenas um cultivador da formação central, e também a mesma pessoa que ele conheceu quando foi para Celtic Berroquem Stars pela segunda vez. Era o cultivador com a tartaruga. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 335. Cultivador de formação de alma do pavilhão de refinamento de tesouro. Capítulo 335. Cultivador de formação de alma do pavilhão de refinação de tesouro. Os discípulos do pavilhão de refinação do tesouro trouxeram frutas especialmente produzidas no mar dos demônios para a sala do terceiro andar, mas ninguém tocou nelas. Sentado nesta sala, bastava olhar para baixo para ver o palco gigante onde acontecerá o leilão. Wang Lin e Li Muan conversaram baixinho. Li Muan sorria ocasionalmente, revelando um olhar de ternura e satisfação. Lu Fei e Tietan estavam sentados de pernas cruzadas na porta, ambos cultuando. Em algum momento, Wang Lin deu aos dois algumas dicas, inspirando-os a se cultivar com ainda mais entusiasmo. Eles estiveram se cultivando quase o tempo todo em que estiveram aqui. De acordo com Wang Lin, somente depois de separar todo o caos em sua energia espiritual é que eles podem começar a compreender o estágio de formação da alma. Embora os dois tivessem sido cultivadores de nascente soul no estágio final por muito tempo, eles ainda não haviam alcançado o pico do estágio final de nascente soul. A menos que eles ganhem algum entendimento especial, a única maneira era alcançar o pico do estágio final da alma nascente passo a passo e então tentar passar para o estágio de formação da alma. Desde que começaram a seguir Wang Lin, eles se sentiram extremamente confiantes em alcançar o estágio de formação da alma. Embora os dois tivessem vivido mais do que Li Muan, não era muito. Se eles não pudessem atingir o estágio de formação da alma em 100 anos, eles morreriam. Essa foi uma das principais razões pelas quais eles estavam determinados a seguir Wang Lin. Nesse exato momento, uma sensação divina veio da sala à esquerda. Lu Fei e Tian abriram os olhos de repente. Lu Fei espalhou seu sentido divino para se chocar com o sentido divino que estava entrando. Um grito miserável veio da sala à esquerda, e o sentido divino rapidamente se dissipou. Wang Lin não deu atenção a isso. Ele continuou a conversar com a Li Muan. Isso porque ele quase nunca passava algum tempo com ela. Ainda mais do que ternura, Wang Lin sentia que devia muito a ela. Uma sensação divina veio da sala para a esquerda novamente, mas desta vez eram vários sentidos divinos, entrelaçados. Os olhos de Tian iluminaram-se e, junto com Lu Fei, os dois espalharam seus sentidos divinos e se chocaram com o sentido divino que se aproximava. Tão ousado. Eu quero ver quem ousa ser tão arrogante. Disse uma voz fria da sala à esquerda. Os sentidos divinos de Lu Fei e Tian perderam-se,
mas não foram feridos. Em vez disso, eles zombaram. Mestre de seita, esta pessoa não é um cultivador de Soul Formation. Ele só está no estágio final de nascente Soul há mais tempo do que nós dois. Ele deve estar no auge do estágio final da alma nascente. No momento em que Lu Fei terminou de falar, uma pessoa saiu da sala para a esquerda. Essa pessoa estava vestida de roxo e tinha cabelos brancos. Ele caminhou em direção ao quarto de Wang Lin. Ele estava muito nervoso. Originalmente, seu discípulo estava apenas curioso porque viu Shulu do pavilhão de refinação de tesouro liderar pessoalmente alguém e queria ver quem era. No entanto, ele não esperava que aquela pessoa quebrasse o senso divino de seu discípulo e o ferisse. Então ele saiu furiosamente. Depois de chegar fora da sala, o velho abriu a cortina e olhou para dentro. No entanto, tudo o que ele encontrou foi o olhar frio de Wang Lin e os olhos do velho encontraram os de Wang Lin e, de repente, ele deu vários passos para trás. Sua testa estava coberta de suor e sua alma nascente quase se despedaçava. Ele imediatamente percebeu que o jovem devia ser um cultivador de formação de almas. O velho reclamou secretamente. Ele não queria causar problemas com um cultivador de formação de alma. Mas ele estava com muito medo de se mover. Ele só conseguiu dar um sorriso amargo e dizer, Júnior não sabia que o veterano estava aqui. Fui precipitado e espero que o superior possa me perdoar. Wang Lin começou a refletir. Quando ele pousou os olhos neste velho de púrpura, teve uma sensação de familiaridade. Deve ter sido alguém que ele conhecia. No entanto, fazia muito tempo e ele não conseguia se lembrar de imediato. Nesse momento, uma risada veio de repente de fora enquanto o velho do pavilhão de refinação de tesouro subia para o terceiro andar. Ele nem mesmo olhou para o velho de manto roxo quando ele chegou do lado de fora da porta. Com um sorriso em seu rosto, ele disse, cultivador U. Ele sabia que desta vez havia um colega cultivador de formação de alma no leilão. Vim ver, mas não esperava encontrar alguém que conhecesse. Enquanto ele falava, a cortina do quarto se abriu sozinha e o velho entrou. As expressões de Lu Fei e Tian mudaram. Eles rapidamente recuaram e ficaram atrás de Wang Lin. Sentar. Wang Lin sorriu levemente. O velho olhou para Li Muan e sorriu. Parece que um companheiro cultivador conseguiu. Eu me pergunto quantos fios de fogo você conseguiu obter. Wang Lin ficou chocado. Quando eles se conheceram, ele estava com o chapéu de palha e não permitiu que o velho visse sua verdadeira identidade. O velho devia ter seu próprio método especial para reconhecer Wang Lin de relance. Wang Lin sorriu e disse, o buraco era muito pequeno, então não achei muitos. O velho acenou com a cabeça antes de dizer, eu também estava limitado pelo buraco e não consegui muitos. No entanto, quando fui lá há alguns anos, encontrei um fio ancestral que havia crescido um pouco. Depois que ele terminou de falar, ele olhou para Wang Lin. Ele tinha muito cuidado com Wang Lin. Se não fosse pelo fato de lhe cultivar uma técnica secreta que lhe permitia identificar alguém pelo seu corpo físico, ele não saberia que Wang Lin era aquele cultivador da formação de alma com o chapéu de palha. Nesse momento, o velho de manto púrpura estava em uma posição incômoda. Ele não se atreveu a sair, então ele apenas ficou lá. Enquanto o velho de cabelos brancos e Wang Lin conversavam, o leilão lá embaixo começou. No início, havia apenas alguns tesouros e pílulas que eram muito populares. Li Muan sentou-se calmamente ao lado de Wang Lin. Ela às vezes olhava para o leilão com um sorriso no rosto. O olho do velho se iluminou e ele disse, companheiro cultivador, você me parece muito familiar. Além daquela época fora do Celtic Broken Stars, devemos ter nos encontrado antes. Quando ele entrou pela primeira vez na sala e reconheceu Wang Lin como o cultivador de fora do Celtic Broken Stars, ele ficou confuso. Quando olhou para Wang Lin, teve uma sensação de familiaridade, mas por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. Isso era muito raro para um cultivador de formação de alma. O velho de cabelos brancos acreditava que, se tivesse visto alguém antes, não o esqueceria. Wang Lin sorriu levemente e não respondeu. Ele então acenou para o velho de manto roxo do lado de fora. O velho de manto roxo secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele se aproximou e disse, Junior Qiuseping, cumprimento sênior. Com isso, ele se virou para o velho de cabelos brancos e disse a mesma coisa. O velho de cabelos brancos respondeu gentilmente, mas revelou claramente uma pitada de insatisfação quando o fez. Ele pensou que não havia problema se Wang Lin não quisesse responder à sua pergunta, porque ambos eram cultivadores da formação de almas,
Mas por que chamar esse jovem de alma nascente? Wang Lin sorriu. Companheiro cultivador Qiu, não nos encontramos há muitos anos. Eu espero que você esteja bem. Qiu Siping ficou assustado. Até os olhos do velho de cabelos brancos brilharam quando ele olhou para Qiu Siping. Qiu Siping olhou cuidadosamente para Wang Lin. Quanto mais ele olhava, mais familiar Wang Lin parecia, mas ele não conseguia se lembrar de nada. Ele perguntou, cuidadosamente, Senhor conhece Júnior? Wang Lin sorriu. Já faz muito tempo, receio que você tenha esquecido. Se eu não tivesse ouvido seu nome, também teria esquecido. Naquela época, dividimos as duas almas nascentes, uma de cada, e também o mapa. Você se lembra agora? Qiu Siping revelou uma expressão de descrença. Ele respirou fundo e gritou, Wang Lin. Você alcançou o estágio de formação da alma. Wang Lin acenou com a cabeça, depois olhou para o velho de cabelos brancos e sorriu. O companheiro cultivador se lembrou de alguma coisa. Os olhos do velho de cabelos brancos estavam cheios de descrença. Ele olhou para Wang Lin por um longo tempo antes de esboçar um sorriso irônico. Ele disse, eu me lembro. Eu não posso acreditar que o cultivador de formação de núcleo daquela época alcançou o estágio de formação de alma. Ele se lembrava agora. Naquela época, ele encontrou Wang Lin e Qiu Siping e foi capaz de notar imediatamente um forte poder dentro de Wang Lin. Parecia o lendário Ji Realm, então ele se tornou ganancioso. Ele queria aceitar Wang Lin como discípulo à força e ver se conseguia extrair o reino Ji. No entanto, ele nunca pensou que depois de centenas de anos, essa pessoa teria alcançado o estágio de formação de alma, o mesmo nível de cultivo que ele. A ideia que ele teve de trás deles se dissolveu imediatamente. Qiu Siping ficou completamente surpreso ao relembrar memórias de seu passado. Wang Lin ainda estava uma cabeça acima dele. Durante o estágio de formação do núcleo, ele não conseguiu vencer Wang Lin. Depois de atingir o estágio nascente Soul, ele ainda não conseguiu vencer Wang Lin. Agora ele havia alcançado o pico do estágio final da alma nascente, mas quando ele viu Wang Lin novamente, Wang Lin já havia alcançado o estágio de formação da alma. O velho de cabelos brancos riu e disse, eu era imprudente naquela época. Espero que o companheiro cultivador Wang não use isso contra mim. Então ele repentinamente mudou de assunto e perguntou, eu me pergunto por que tipo de tesouro o companheiro cultivador Wang está aqui? Wang Lin sorriu. Uma receita de pílula de nível 6. O velho revelou uma expressão complexa e disse, se fosse qualquer outra coisa, eu seria capaz de ajudá-lo, mas esta receita de pílula de nível 6 é algo que outra pessoa nos pediu para vender. Wang ele balançou a cabeça. Sem problemas. Se eu não conseguir ganhar, vou roubar e fazer uma cópia. O velho de cabelos brancos riu e depois não falou mais. O primeiro andar já havia vendido muitos comprimidos e tesouros. Pouco depois, Chulu subiu ao palco e gritou, o próximo item é um tesouro muito valioso. Tenho certeza que todos aqui já sabem que é uma receita de pílula de nível 6. Esta receita nunca foi aberta desde que chegou ao nosso pavilhão de refinação de tesouros. Ainda tem o selo colocado pelo dono, como todos podem ver. Pílulas rank 6 são coisas que apenas Suzaku pode produzir, mas você também pode se tiver a receita. Todos entendem o valor da receita, então não direi mais. Também há uma mudança nas regras. As ofertas devem ser feitas com pedras espirituais de alta qualidade, mas também levaremos quaisquer tesouros. Mitrezura e Refenim Pavilhão avaliará o preço. Todos os 3 andares ficaram imediatamente silenciosos. Muitas pessoas vieram atrás desta receita. Logo, as pessoas começaram a gritar ofertas. Li Muan estava um pouco nervoso. Wang Lin deu um tapinha gentil em sua mão. Sua expressão não mudou quando ele olhou para o primeiro andar. Qiu Siping revelou um sorriso amargo. Ele veio desta vez também para a receita da pílula e estava bem preparado. No entanto, ele não se atreveu a licitar. Logo, o preço foi aumentado para 10.000 pedras espirituais de alta qualidade. Este preço pode ser considerado um grande negócio. Capítulo 336. Receita de pílula de grau 6. Mais de 10.000 pedras espirituais. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele não tinha mais de 10.000 pedras espirituais de alta qualidade com ele, mas ele tinha várias pedras espirituais de alta qualidade. Apenas um deles não tinha preço, e poderia ser em todas as outras ofertas. No entanto, parecia que um não seria suficiente. Ele exigiria vários. No final,
Embora pudesse obtê-lo, teria que pagar bastante. Claro, ele também poderia trocar jade celestial por ele. No entanto, devido à personalidade de Wang Lin, embora tivesse que ter, ele não compraria se o preço ficasse muito alto. Wang Lin ponderou um pouco. Ele deu um tapa em sua sacola e uma escultura de madeira apareceu em sua mão. Era uma das estátuas defeituosas contendo o domínio do tempo que lhe havia feito. Havia vestígios do domínio de um cultivador de formação de alma nele, mas continha o poder de um cultivador de alma nascente de estágio avançado. Também havia várias veias de sangue dentro dela, então essa escultura de madeira era como uma marionete. Não havia limite no número de vezes que ele poderia ser usado. Esse tipo de tesouro seria muito importante para os cultivadores do mar dos demônios. Os olhos do velho de cabelos brancos brilharam quando ele olhou para a escultura em madeira. Ele ficou emocionado. O que importava não era a escultura em madeira, mas o método em que a escultura em madeira era feita. O pavilhão de refinação de tesouros tornou-se famoso por refinar tesouros. Este velho era muito hábil em refinar tesouros, por isso foi capaz de notar imediatamente a enormidade da escultura em madeira. Quer fosse o tênue domínio de um cultivador de formação de alma ou as veias de sangue dentro, ambos eram muito complicados. No entanto, as veias do sangue pareciam muito familiares para ele por algum motivo. Wang Lin aprovou a escultura em madeira, jogou-a no palco e disse, eu ofereço este item. Xu sempre prestou atenção ao terceiro andar. Quando ele viu a escultura de madeira sendo jogada no chão, ele imediatamente a pegou. Em seguida, ele o entregou a vários avaliadores de tesouros. No momento em que os avaliadores viram essa escultura em madeira, suas expressões mudaram e eles começaram a debater em silêncio. O velho de cabelos brancos ponderou um pouco, então seus olhos de repente ficaram sérios e ele perguntou ao Wang Lin, Felo W cultivador, as veias de sangue dentro da escultura de madeira poderiam ser a técnica de criação de fantoches de Shui. Wang Lin olhou para o velho de cabelos brancos. Ele ficou chocado ao ser capaz de reconhecê-lo. Porém, depois de pensar nisso, esse velho deve ter vivido muito tempo e, sendo chefe do pavilhão de refinação de tesouros, deve ter visto muito. Wang Lin acenou com a cabeça. Nesse exato momento, os avaliadores levantaram a cabeça. Um deles disse, nunca vi nada assim antes, mas temos certeza de que o efeito é tão poderoso quanto um cultivador de alma nascente de estágio avançado. O preço é das 5.000 pedras espirituais de alta qualidade. No momento em que todos ouviram isso, todas as pessoas no primeiro andar olharam para a escultura em madeira e depois para o terceiro andar. Wang Lin franziu a testa. O valor deste objeto definitivamente não era apenas 5.000 pedras espirituais de alta qualidade. O velho também franziu a testa. Ele bufou como se estivesse enviando uma transmissão de voz. Esses avaliadores não sabiam de nada. Com seu cultivo, ele percebeu que com apenas as veias de sangue dentro do objeto, o preço seria várias vezes mais alto, sem considerar a lasca de domínio dentro dele. Essas 5.000 pedras espirituais de alta qualidade não eram suficientes para a receita da pílula, que já custava 10.000 pedras espirituais. Os olhos de Wang Lin permaneceram calmos e ele não falou. Em vez disso, ele olhou para a porta da sala. Pouco depois, uma garota muito bonita surgiu do segundo andar. Ela cumprimentou Wang Lin, colocou um jade roxo e saiu. O velho de cabelos brancos disse, companheiro cultivador, vou comprar essa sua marionete. Este jade roxo pode ser negociado por 20.000 pedras espirituais de alta qualidade em qualquer pavilhão de refinação de tesouro. Wang Lin sorriu. Ele nem olhou para o jade antes de gritar, eu ofereço 20.000 pedras espirituais de alta qualidade. Isso fez com que todos ficassem em choque, mas então uma voz veio da sala central do terceiro andar. A voz de uma garota disse, 30.000 pedras espirituais de alta qualidade. Wang Lin franziu o senho. Qiu Siping cerrou os dentes e disse, irmão Wang, tenho 40.000 pedras espirituais de alta qualidade. Não há necessidade. A voz de Wang Lin estava calma. Mesmo em Suzaku, 30.000 pedras espirituais de alta qualidade eram um preço alto. Ninguém ofereceu mais nada por muito tempo e, no final, a receita de pílula de nível 6 foi obtida pela pessoa na sala central. Embora as receitas de pílulas de nível 6 fossem raras, os materiais necessários para fazer a pílula em si estavam quase todos extintos, então 30.000 pedras espirituais de alta qualidade já eram um preço muito alto. Claro, se fosse uma pílula de nível 6 já fabricada, seria uma história diferente.
O velho de cabelos brancos balançou a cabeça e saiu. Ele não levou o jade roxo com ele. Vamos. Wang Lin se levantou e guardou o jade. Embora ele parecia calmo, houve uma sugestão de frieza em seus olhos. Ele e Li Mulan desceram as escadas e voltaram para a estalagem. No quarto deles, Li Mulan sussurrou: Wang Lin, essa receita de pílula de nível 6 não importa. Nem sabemos que tipo de receita era. Wang Lin sorriu. Você espera por mim aqui. Devo ter essa receita. Li Mulan hesitou um pouco antes de assentir gentilmente. O olhar de Wang Lin pousou em Lu Fei e Tian e ele disse: vocês dois fiquem aqui e a protejam. Lu Fei e Tian assentiram imediatamente. O corpo de Wang Lin desapareceu do local. Quando ele apareceu, ele já estava fora de Devil Rebel City. Ele espalhou seu sentido divino e seu corpo desapareceu novamente. Quando ele reapareceu desta vez, ele estava em uma montanha a 3.000 quilômetros de distância. Ele viu uma garota, usando um vestido verde ali. Ele não podia ver o rosto dela porque havia um véu branco cobrindo-o. Ao lado dela estava um velho. Os olhos do velho permaneceram calmos. Não parecia haver nenhuma energia espiritual dentro dele. Quando um angelim apareceu, os olhos do velho se iluminaram. Junior Zoyang cumprimenta o sênior. Sua voz era muito charmosa e sua expressão tão calma quanto água. Se você não pode me dar um bom motivo para me atrair até aqui, não me culpe por ser implacável, disse Wang Lin. Sua expressão permaneceu a mesma. Os olhos da garota de manto verde brilharam. Ela então disse: Sênior é muito astuto. Esta menina admira você. Essa garota estava no terceiro andar, então ela sabia de tudo o que tinha acontecido. Ela sabia que o ANG Lin era um cultivador de formação de alma. Mas depois de vê-lo oferecer 20.000 pedras espirituais, ela aumentou o preço em mais 10.000. Deve haver algum motivo para fazer isso. E depois de deixar o pavilhão de refinação de tesouro, eles não o deixaram imediatamente, mas esperaram por ele aqui. Wang Lin foi imediatamente capaz de ver através dela. Não perca tempo falando sobre coisas inúteis. A voz de Wang Lin estava fria. O velho, atrás da garota de manto verde bufou e deu um passo à frente. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele olhou para o velho e disse: você acabou de atingir o estágio de formação da alma, seu cultivo não é estável e você tem que compreender o domínio de outra pessoa. Abaixe-se. O rosto do velho ficou sombrio, mas seu coração ficou chocado. No entanto, ele cerrou os dentes e se manteve firme. Wang Lin olhou para o velho e balançou o dedo. Um raio de energia espiritual disparou. A expressão do velho mudou imediatamente quando ele rapidamente tirou um tesouro de guarda-chuva. Ele abriu o guarda-chuva e lançou uma luz da cor do arco de chuva. Wang Lin bufou. Você se superestima. Bang. O raio de energia espiritual pousou no guarda-chuva, fazendo com que muitas rachaduras aparecessem em sua luz. Diminuísse. O velho foi lançado voando como se tivesse sido atingido por uma força poderosa. Ele foi forçado a recuar vários passos e seu rosto ficou vermelho. Demorou muito para ele voltar ao normal. Wang Lin não queria matá-lo. Seu olhar caiu sobre a garota. Os olhos da garota de manto verde revelaram uma pitada de pavor. Ela pegou uma caixa lacrada e ofereceu a Wang Lin. Wang Lin estendeu a mão e a caixa voou para ele. Ele abriu a caixa, examinou-a com seu senso divino, fez uma cópia, jogou o jade de volta na garota e perguntou: fale. Por que você me atraiu aqui? A garota de manto verde pegou o jade. Ela respirou fundo e disse: Sênior, o Júnior foi rude, mas fui forçada a isso. Por favor, considere o valor desta receita de pílula de nível 6 e ajude o Júnior uma vez. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma. A garota de manto verde cerrou os dentes e disse: Júnior é da seita Faint Mist Jezou. Meu pai é o mestre da nossa seita. 20 anos atrás, meu pai entrou no cemitério imortal e ainda não voltou. Este cemitério imortal é um dos 2 lugares mais perigosos em Suzaku, a par com o Vale Desolado dos 9 Fantasmas. O cultivo dos juniores não é forte o suficiente, então, eu esperava que o veterano pudesse me acompanhar até lá para recuperar os restos mortais do meu pai. Com isso, a garota de manto verde revelou um olhar de tristeza. Ela mordeu o lábio inferior e esperou pela resposta de Wang Lin. Wang Lin disse calmamente: não tenho tempo. Ele tirou o jade roxo de sua bolsa e jogou nela. Este jade vale 20.000 pedras espirituais de alta qualidade. Considere isso o pagamento por fazer esta cópia. Com isso,
Ele desapareceu em um raio de luz da cor do arco-íris. A garota de manto verde olhou para onde Wang Lin havia desaparecido e revelou uma expressão de desespero. Ela originalmente havia perdido as esperanças, mas quando viu Wang Lin no terceiro andar, o velho ao lado dela disse que Wang Lin era um cultivador de formação de almas. Depois de ouvir isso, acendeu a esperança em seu coração. Então ela viu o velho do pavilhão de refinação de tesouro e ficou ainda mais confiante. Foi por isso que ela comprou a receita. Seu objetivo era atrair Wang Lin. Wang Lin realmente não tinha tempo. A receita era para a pílula de retorno à origem de sexta posição, algo que até mesmo pessoas nas posições 1 e 2 de países de cultivo poderiam refinar. No entanto, os que eles refinaram foram os rank 1 e 2 Return to Origin Pills. A pílula de retorno à origem tinha apenas um uso, que era aumentar a velocidade com que alguém poderia absorver a energia espiritual dos céus e da terra em várias vezes. A pílula de retorno à origem de nível 6 fez o mesmo, só que a velocidade de absorção da energia espiritual era assustadora. No entanto, havia um limite para essa pílula. Uma pessoa só podia tomar uma a cada 100 anos. Se alguém tomasse mais do que isso, o corpo dessa pessoa seria transformado em cristal pela energia espiritual excessiva. Como resultado, essa pessoa se tornaria um cristal em forma humana com sua alma selada dentro. Depois de ser refinado por um longo tempo, o cristal em forma humana se tornaria cada vez menor. Havia uma chance de se tornar uma pedra espiritual falsa e de alta qualidade. Nos tempos antigos, não havia maneira de obter pedras espirituais de alta qualidade além de deixá-las se formar naturalmente, então não havia muitas delas por perto. Como resultado, eles criaram pílulas de retorno à origem de alta classificação. Na verdade, embora a taxa de sucesso em criá-los não fosse alta, a maioria das pedras espirituais de alta qualidade naquela época eram falsas. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 337. Não desistindo. Capítulo 337. Não desistindo. Este tipo de pedra espiritual de alta qualidade era chamada de pedra espiritual falsa de alta qualidade. Depois de ver a descrição da receita da pílula, mesmo com a fortaleza mental de Wang Lin, ele ficou chocado. Esta receita de pílula era muito cruel. Dizia que todos os tons de espíritos falsos de alta qualidade tinham um fio de sangue dentro deles, mas eles só podiam ser vistos pela alma de origem de uma formação de alma ou cultivador superior. Ele pegou suas pedras espirituais de alta qualidade e as olhou cuidadosamente uma por uma. Não pensei que todos eles teriam um fio de sangue, exceto um. Wang Lin ponderou um pouco antes de desaparecer. 10 dias depois, o grupo de Wang Lin apareceu em uma antiga matriz de transferência na hora de Shu. Desta vez, ao usar a matriz de transferência antiga, Wang Lin não se importou se estava alucinando ou não, mas ouviu um leve suspiro de alívio. Este som veio da pedra espiritual de alta qualidade. Eles voltaram para o Vale em Shu. Este lugar não mudou nada desde que o deixaram. Lu Fei e Tian foram para onde cada um deles estava antes e continuaram a cultivar para condensar a energia espiritual em seus corpos para que pudessem alcançar o pico do estágio final da alma nascente mais cedo. A vida de Wang Lin se acalmou novamente. Ele continuou a tratar o corpo de Li Muan enquanto Li Muan estudava a receita de pílula de nível 6. Muitos dos ingredientes já estavam extintos, então seu trabalho era encontrar substitutos. Ela não tinha medo de morrer, mas não queria deixar Wang Lin. Para ficar com Wang Lin, ela se esforçou para estudar a receita da pílula. Às vezes, ela levantava a cabeça e via Wang Lin cultivando nas proximidades. Seus olhos estariam cheios de ternura, e dentro dessa ternura havia tristeza e amor. Li Muan suspirou em seu coração. Depois de um mês tentando encontrar ingredientes de reposição, Ouyang também foi chamado por Wang Lin. Infelizmente, o outro alquimista de nível 5, Tian Zi, morreu quando tentou alcançar o estágio de alma nascente anos atrás. Com os 3 estudando a receita, o processo seria bem mais rápido. Ouyang era louco por alquimia. Era como se ele tivesse nascido para fazer alquimia. Quando ele viu a receita de pílula de nível 6, foi como se ele tivesse encontrado seu propósito na vida. Ele imediatamente ficou louco e começou a estudar as substituições e combinações dos 138 ingredientes. Sempre que encontravam um substituto, Liu Fei e Song King procuravam e mandavam o ingrediente. Se fosse algo que a seita Clodsky não tivesse, eles o comprariam por um preço alto de seitas de outros países. Se isso ainda não fosse possível,
eles encontrariam informações sobre a localização do ingrediente e pediriam a Lu Fei e Tian para coletá-los. O tempo passou rapidamente. 2 anos depois, dos 138 ingredientes, apenas 3 foram deixados. Infelizmente, eles ainda não haviam encontrado substitutos para esses 3. Nesses 2 anos, Ouyang havia se esquecido de todo o resto. Ele estava completamente focado na receita de pílula de nível 6. Quanto a Li Muan, nesses 2 anos, ela envelheceu lentamente. Sua pele não era mais branca como a neve, agora estava começando a mostrar um pouco de cinza. 2 anos de manutenção corporal sem fim, feitos por meio da injeção de energia espiritual em seu corpo, não foram capazes de interromper o ciclo de vida e morte dos céus. A relutância no Sim de Li Muan tornou-se ainda mais forte. Nesta noite, começou a chover dentro do vale. Depois que Li Muan adormeceu, Wang Lin ficou sozinho na chuva enquanto olhava para a montanha ao longe. A dor em seu coração ficou ainda mais forte. O corpo de Wang está ficando cada vez mais fraco. Se ela tentar alcançar o estágio de alma nascente à força, seu corpo não será capaz de lidar com isso. Ele será destruído. Naquele momento, a alma nascente incompleta apenas se dissipará. Eu nem vou conseguir extrair a alma dela. Wang Lin olhou para longe e soltou um suspiro. Ele parecia muito triste quando pegou uma cabaça de vinho e deu um grande gole. Ele se sentou e encostou-se na casa de pedra. Este vinho era o vinho da fruta. Não sobrou muito na bolsa de Wang Lin. Cada vez que ele bebia isso, ele pensava em Daniel trazendo vinho para ele. Tio Wang, você veio para a capital para ganhar muito dinheiro para poder voltar para casa e se casar com sua esposa, certo? Depois que o tio ganhou muito dinheiro, ele vai voltar para casa para se casar. Esta cena do passado apareceu em sua mente. Ele terminou de beber todo o vinho em alguns goles, depois ergueu a cabeça e olhou para o céu. Nesse exato momento, um grito de empolgação veio do quarto de Ouyang. Pouco depois, Ouyang saiu correndo da sala. Ele ficou surpreso ao encontrar Wang Lin na chuva. Ele rapidamente se aproximou e disse: Mestre da seita, encontrei os ingredientes substitutos para os 3 últimos ingredientes. Os olhos de Wang Lin ficaram sérios quando ele olhou para Ouyang. Ouyang rapidamente tirou um jade. Ele entregou a Wang Lin e disse: esses 3 ingredientes estão extintos, mas eu encontrei uma combinação de 37 outros ingredientes que terão o mesmo efeito. Embora o efeito seja mais fraco, não deve divergir muito do original. Wang Lin aceitou o jade, examinou com seu sentido divino e memorizou instantaneamente. Ouyang disse: esses ingredientes são muito raros. Aceita a Claude que tem apenas 4 deles. Teremos que ir para um país de incubação de nível 4 para obter o resto. Wang Lin se levantou. Com o jade na mão, ele desapareceu. No momento em que ele saiu, Li Muan abriu os olhos e revelou um traço de tristeza. Você nunca pode me ver durante minhas horas mais solitárias, porque eu só estou sozinho quando você não está por perto. 2 torrentes de lágrimas rolaram dos olhos de Li Muan. Linhas finas apareceram em sua testa. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 2 anos. Wang Lin não perdeu muito tempo. 7 meses depois, ele voltou com uma expressão cansada. Durante esses 7 meses, Wang Lin não descansou nada. Ele tinha ido para a maioria dos países de cultivo de nível 4 e até mesmo alguns países de cultivo de nível 5. Ele finalmente conseguiu obter todos os ingredientes comprando, roubando. Nesses 7 meses, ele experimentou muitos perigos. O momento mais perigoso foi em um país de cultivo ranqueado contra um cultivador de formação de alma de estágio médio com um domínio muito especial. O domínio era esquecer. Wang Lin foi capaz de ganhar no final, mas foi muito perto. O domínio esquecer realmente assustou Wang Lin. A outra ocasião foi com um cultivador de formação de alma em estágio avançado. Embora seu domínio fosse bastante normal, ele estava prestes a atingir o pico do estágio final do Soul Format. Seu domínio estava sempre mudando sob seu comando. Em retrospecto, Wang Lin calculou que o poder dessa pessoa era ligeiramente superior ao do borboleta vermelha. No final, Wang Lin lutou a uma paralisação contra essa pessoa. Nesses 7 meses, Wang Lin percebeu que entre os cultivadores da formação de alma, Rei Butterfly não era o mais forte. Embora essas pessoas não tivessem alcançado o estágio de transformação da alma, elas eram muito poderosas. Especialmente aqueles condomínios especiais, eles tinham uma força anormal. Depois de voltar para Shu,
Wang Lin moveu-se rapidamente em direção ao vale. Dentro do vale, Wang Lin espalhou seu senso divino e descobriu que Tian e Lu Fei estavam 500 metros mais perto do pagode do que antes. Ambos os níveis de cultivo aumentaram um pouco. Wang Lin apareceu do lado de fora da casa de pedra. Ele abriu a porta e seu corpo estremeceu. O que ele viu foram as costas de alguém. Esta figura tinha uma cabeça de cabelo, comprido, mas metade do cabelo era branco. O coração de Wang Lin doeu. Ele se aproximou e ficou ao lado de Li Muan. Ele olhou para o lindo rosto dela que agora estava ainda mais velho. Wang Lin sussurrou, Wan, estou de volta. Eu juntei os ingredientes. Li Muan sorriu levemente. Ela não disse nada enquanto olhava para Wang Lin. Ela sussurrou, não saia mais, apenas passe mais tempo comigo. Eu não tenho muito tempo. Wang Lin olhou para Li Muan e disse mais uma vez, com uma expressão séria, você não vai morrer. Li Muan mordeu o lábio inferior e balançou a cabeça suavemente. Ela se encostou em Wang Lin e fechou os olhos. O retorno de Wang Lin fez com que Ouyang se dedicasse a refinar a pílula de nível 6. O sonho de sua vida era refinar uma pílula de nível 6. Era como se sua alma tivesse sido incendiada. Quase todos os ingredientes substitutos foram coisas que ele escolheu depois de pesquisar por um longo tempo. Ele usou mais de 1000 ingredientes para substituir esses 138 ingredientes. Esse cálculo inclui o efeito de cada ingrediente e quanto tempo levaria para refinar cada um deles. Se ele não tivesse a experiência de alquimia para sustentá-lo, não haveria como refiná-lo. Mesmo Ouyang não poderia ser descuidado com isso. Ele não se importava nem um pouco com Li Muan, isso era apenas para ele. Ele estava prestes a realizar o sonho de sua vida. Ele disse a si mesmo inúmeras vezes que poderia falhar quantas vezes precisasse em sua vida, mas não poderia falhar desta vez. Conforme o processo de refino continuou, o temperamento de Ouyang ficou ainda pior. Às vezes, ele até ficava impaciente com Wang Lin quando ele vinha perguntar sobre o progresso. Não era porque ele não tinha medo de Wang Lin, mas por causa de sua personalidade. Ele havia se esquecido do mundo, em sua mente, apenas a pílula importava. Wang Lin não se importava com o temperamento de Ouyang. Na verdade, ele pensava que, entre todas as pessoas da seita Céu da Nuvem, Ouyang era o que mais provavelmente alcançava o estágio de formação de alma. Por ser obcecado pela alquimia, era provável que fosse capaz de compreender os seus e ganhar um domínio. No entanto, seu cultivo ainda estava preso na fase intermediária da alma nascente. Se ele pudesse atingir o pico do estágio final, atingir o estágio de formação da alma seria apenas uma questão de tempo. Os dias foram passando lentamente. Em um piscar de olhos, 3 anos se passaram. O refino de Ouyang ainda estava em andamento. Parecia que ele estava preso em algum tipo de barreira, então seu temperamento ficou ainda pior. Ocasionalmente, podia-se ouvi-lo gritando de raiva. Depois do retorno de Wang Lin, ele passou cada segundo ao lado de Li Muan. Seu cabelo agora estava completamente branco. Se não fosse pelo fato de Wang Lin ter transferido energia espiritual para ela sem parar nos últimos 3 anos, sua beleza teria secado com o tempo. Mais 3 anos se passaram quando Ouyang teve um avanço em sua alquimia. Embora ele não tivesse terminado a pílula, não estava longe. O cheiro forte de remédio vinha de sua casa de pedra. O corpo de Li Muan ficou extremamente fraco. Ela não conseguia mais se mover, ela só podia deitar na cama e olhar para Wang Lin. A relutância em seu sim ficou ainda mais forte. copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 338, Li Muan. Capítulo 338, Li Muan. Não posso lutar contra o ciclo de vida e morte, e o tempo não vai esperar por mim. Quando você virá me levar embora, na minha mão esquerda está o breve karma do mar dos demônios, e na minha direita mais de 100 anos de solidão. Li Muan estava silenciosamente deitada em sua cama usando um vestido branco. Embora seu rosto tivesse envelhecido, seus olhos ainda estavam brilhantes enquanto ela olhava para o homem diante dela. Ela queria gravar a imagem da pessoa em sua memória. Ela não sabia se o que sentia pelo homem antes dela era o verdadeiro amor, mas ela sabia que naqueles 100 anos, sempre que tocava música, a imagem dele aparecia em sua mente. Wang Lin agarrou a mão de Li Muan com um sorriso gentil no rosto enquanto seu coração parecia que estava sendo cortado. Li Muan moveu seu olhar para fora da janela e sussurrou, Wang Lin, ontem à noite eu tive um sonho. Eu vi meu irmão mais velho, sorrindo para mim, e havia 2 anciãos atrás dele.
Eles se pareciam com meus pais. Os pais de Limuan morreram quando ela era muito jovem. Foi seu irmão mais velho que a criou. O coração de Wang Lin doeu ainda mais. À noite, Wang Lin estava do lado de fora da sala de pedra, olhando para Zhao. Seu coração clamou por isso. Em Zhao, nas profundezas da montanha Engyue, um jovem ruivo com um rosto tão frio quanto o gelo que nunca derrete de repente abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, todo o país de Zhao estremeceu. Era como se algum tipo de demônio estivesse despertando, chocando todos os cultivadores em Zhao. Os olhos de seu corpo original estavam cheios de frieza e crueldade. Em sua testa havia 2 estrelas roxas giratórias, e ao redor de seu corpo havia relâmpagos roxos. Ele virou ligeiramente a cabeça. Seu olhar parecia capaz de perfurar a terra enquanto olhava para Shu. Ele rasgou o chão e caminhou em direção a Shu no subsolo. 6 meses se passaram rapidamente. O corpo de Limuan estava ainda mais fraco agora, e sua alma estava à beira do colapso. O ciclo de vida e morte a puxava constantemente, como se quisesse afastá-la completamente de Wang Lin. Neste dia, Ouyang apareceu com uma pílula vermelha brilhante. Houve um toque de excitação que ele não conseguiu esconder ao entregá-lo a Wang Lin. Eu, Ouyang, completei uma pílula de nível 6. Depois que ele terminou de falar, seus olhos escureceram e ele caiu. Ele não morreu, mas estava muito fraco. Segurando a pílula, Wang Lin olhou para Limuan, que estava em seu leito de morte. Seu cabelo era todo branco e seu rosto outrora lindo havia sido afetado pelo passar do tempo. Nestes vários anos, Wang Lin pessoalmente a viu envelhecer lentamente e sua beleza secar. A tristeza sem fim encheu o mar em seu coração. No entanto, o mar era muito profundo e grande. No final, o mar se transformou em 2 torrentes de lágrimas. Ele percorreu o caminho que desafiava os seus e cultivou o domínio da vida e da morte. Sua vida foi cheia de reviravoltas e, embora seu coração estivesse cansado, ele ainda acreditava. No entanto, neste momento, embora sua expressão não tenha mudado, seu coração envelheceu como a garota antes dele envelheceu. Aos seus olhos, a idade dessa garota era apenas uma ilusão. Aos olhos dele, a garota permanecerá para sempre como ela era no mar dos demônios, quando ela tocava a citar em seu loft, quando ela estava lá olhando para ele partir. Wang Lin tocou gentilmente o rosto de Limuan enquanto colocava lentamente o comprimido em sua mão em sua boca. A pílula derreteu imediatamente em sua boca e seu rosto ficou vermelho. Em um instante, uma quantidade infinita de energia espiritual surgiu de todo Shu e entrou no corpo de Limuan. A casa de pedra não podia suportar essa poderosa energia espiritual, então rachaduras começaram a aparecer por toda parte. Com uma rajada de vento, a casa de pedra virou pó e desapareceu. Lu Fei e Tian foram despertados de seu cultivo. As expressões em seus rostos mudaram imediatamente. Neste momento, o corpo de Ouyang foi empurrado por uma força suave e pousou diante de Lu Fei e Tian. A voz de Wang Lin veio em direção a eles, dizendo: peguem Ouyang e esperem por mim na cetacel da nuvem. Tian não disse nada. Ele rapidamente agarrou Ouyang e saiu com Lu Fei. Não foi até que estivessem a mais de 50 quilômetros de distância que eles se viraram e olharam para trás. Embora a casa de pedra tenha sido destruída, o corpo de Limuan ainda estava flutuando no ar. Quantidades ilimitadas de energia espiritual invadiram seu corpo, fazendo com que seu rosto ficasse mais vermelho. Lentamente, um núcleo dourado se formou em seu corpo. No momento em que o núcleo antigo apareceu, ele fez com que toda a energia espiritual entrasse nele. Wang Lin formou muitos selos que pousaram no núcleo dourado. Sua expressão era extremamente séria, e ele começou a fazer os selos ainda mais rápido até que uma rachadura apareceu no núcleo velho. O objetivo da pílula de retorno à origem do nível 6 era fazer com que a pessoa que a consumisse absorver energia espiritual muito mais rápido para quebrar o gargalo. No entanto, o corpo de Limuan estava muito fraco. Com sua vida quase acabada, era difícil suportar isso. Wang Lin voou para o céu. Ele não estava olhando para Limuan. Em vez disso, ele ergueu a cabeça em direção ao céu com uma expressão determinada no rosto. Seu maior inimigo era o céu, o ciclo de vida e morte. O núcleo dourado de Limuan começou a rachar ainda mais à medida que absorvia mais energia espiritual. A luz dourada vazava pelas rachaduras, no entanto, a luz não estava cegando. Em vez disso, ele emitiu uma sensação gentil. No entanto, apenas neste momento, um gás cinza apareceu ao redor de seu corpo.
A quantidade de gás cinza aumentou rapidamente e cobriu completamente seu corpo. O domínio da vida e da morte de Wang Lin já havia coberto todo o corpo de Li Muan, mas comparado a este véu cinza, era trivial. Os mortais não podiam ver esse véu cinza, mesmo a maioria dos cultivadores não conseguia perceber. Apenas Wang Lin, que cultivava o domínio da vida e da morte, poderia. Só ele entendeu o que era. Este véu cinza era a lei dos céus, era o ciclo de vida e morte, era o sinal de que alguém estava para morrer. O Isin de Li Muan mostrou um profundo senso de relutância. Ela olhou para Wang Lin com um olhar nostálgico e então olhou em volta antes de fechar os olhos lentamente. Uma lágrima caiu do canto do olho. A lágrima caiu lentamente, criando um som fraco quando pousou no chão. Este som entrou nos ouvidos de Wang Lin. Isso o fez sentir como se o passado estivesse entrando em colapso. Ninguém sabia se onde aquela lágrima caiu criará um campo de memórias e tristeza no próximo ano. No momento em que ela fechou os olhos, seu núcleo dourado imediatamente esmaeceu e se estilhaçou logo em seguida. Uma pequena pessoa que se parecia exatamente com o Li Muan do passado apareceu. Seus olhos eram puros, mas eles se fecharam rapidamente devido à morte de Li Muan. Wang Lin, estou disposto a desistir de tudo. Mesmo se as estrelas caírem, enquanto você estiver disposto a me acompanhar, seu coração é a luz mais brilhante. Wang Lin, estou disposto a desistir de tudo. Mesmo que todas as minhas vidas passadas sejam destruídas, isso não extinguirá minha relutância em deixá-lo. Wang Lin, estou disposto a desistir de tudo. Mesmo que minha vida acabe, mesmo que o tempo passe, espero que a flor das memórias nunca murche. Wang Lin, esse é o karma entre nós. Esta é a escolha dos céus. No mundo estamos tinta e água lutando sobre os céus. Mesmo se os céus quiserem que você morra, vou te roubar de volta. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de tristeza. De repente, ele ergueu a cabeça e, com um olhar determinado, seu domínio de vida e morte surgiu. No céu acima do vale, aquele pergaminho preto e branco apareceu mais no céu e lentamente se abriu. Era como se houvesse uma mão gigante movendo-se pelo pergaminho, criando ondas de ondulação à medida que passava. No momento em que o pergaminho apareceu, um rugido estrondoso se espalhou por Shu. O corpo de Li Muan decaiu rapidamente e virou pó ao cair no chão. Sua alma nascente também estava se dissipando rapidamente. No entanto, como o pergaminho de vida e morte de Wang Lin cobriu o céu, a velocidade com que sua alma nascente estava se dissipando diminuiu. Wang Lin então avançou e apareceu no céu. Ele estendeu a mão em direção ao pergaminho e puxou para baixo. O pergaminho rapidamente cercou a alma nascente de Li Muan. Agora que o pergaminho havia sumido, uma cena muito estranha se desenrolou. Nuvens vermelhas cobriram o céu e duas luzes chocantes apareceram nas nuvens vermelhas. Eles pareciam estar olhando para Wang Lin. Esse olhar desconhecido, embora familiar, fez o corpo de Wang Lin tremer. No entanto, ele ainda olhava para o céu com um olhar determinado. Atrás dele estava a alma nascente de Li Muan embrulhada no pergaminho. Wang Lin estava usando seu próprio domínio de vida e morte para evitar que a alma nascente de Li Muan se dissipasse. Ele iria lutar contra os céus. Mesmo que os seus queiram você morto, eu ainda vou te roubar de volta. Esta foi uma promessa, assim como a declaração de guerra de Wang Lin contra os céus. Os dois raios de luz no céu desapareceram, lentamente. No entanto, pouco depois, inúmeras nuvens vermelhas se condensaram em uma mão gigante e alcançaram a alma nascente de Li Muan. Wang Lin soltou um grito. Ele rapidamente agarrou o pergaminho e voou para longe. A mão gigante parecia ser capaz de contornar a distância e alcançou o pergaminho na mão de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele ergueu a cabeça e se chocou com a mão gigante. Bang! A alma de origem de Wang Lin estremeceu violentamente. Foi arrancado de seu corpo. No entanto, ele rapidamente voltou ao seu corpo e seu sentido divino se espalhou. Ele estava procurando por algo. A mão gigante foi retraída e os dois olhos dentro da nuvem vermelha apareceram novamente e olharam para o pergaminho na mão de Wang Lin. Então a mão gigante desceu novamente. Wang Lin rugiu, corpo original, copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 339. Para ser reencarnado. Capítulo 339. Para ser reencarnado. No momento em que a mão gigante se aproximou, o chão começou a tremer. Um jovem de rosto frio com cabelo vermelho saiu do chão e bateu na mão. Bang! A mão foi rebatida a vários metros. O par de olhos nas nuvens se fixou no homem ruivo.
A expressão do corpo original permaneceu a mesma. Era como se aquela mão anterior fosse apenas uma respiração suave. No entanto, as duas estrelas roxas em sua testa giravam rapidamente. Parou diante de Wang Lin e olhou fixamente para o céu. Os olhos nas nuvens vermelhas desapareceram novamente e a quantidade de nuvens vermelhas aumentou. Desta vez, uma grande quantidade de nuvens vermelhas entrou na mão. A mão anteriormente ilusória tornou-se mais sólida e 5 dedos mortais se formaram. Ele atacou mais uma vez. Desta vez, conforme a mão se aproximava, 5 fendas espaciais foram abertas por seus 5 dedos enquanto perseguiam Wang Lin. Wang Lin soltou um rugido. Ele deu um tapa na bolsa e tirou a bandeira de restrição. Uma lança rapidamente se formou e ele atirou na mão. Ao mesmo tempo, o giro das estrelas roxas no corpo original parou de repente, e sons crepitantes vieram de todo o corpo. Ele se transformou em um gigante de 30 pés de altura com um toque de luz roxa sob sua pele. O corpo emitiu uma aura sombria. O corpo original estava começando a se parecer com um deus antigo. Os olhos do corpo original estavam cheios de intenção de batalha. Ele rapidamente deu um passo em direção à mão e agarrou a lança. Com um estrondo, ele se lançou contra a mão. No entanto, com um estrondo como se os seus estivessem entrando em colapso, a lança se estilhaçou e se transformou em gás restritivo. O corpo original foi atingido com uma força poderosa e caiu no chão. Quando pousou no chão, muitas rachaduras apareceram ao seu redor. O corpo original continuou afundando e só parou quando estava a 1.500 quilômetros de profundidade. Um jato de sangue saiu do canto da boca do corpo original. Sua vontade de lutar aumentou ainda mais, fazendo seu sangue ferver enquanto ele atacava mais uma vez. Wang Lin não parou de se mover, ele estava voando rapidamente com seu sentido divino espalhado. Então, de repente, ele se fixou em uma aldeia na montanha a 5.000 quilômetros de distância. A mão gigante perseguiu Wang Lin depois de derrubar seu corpo original. Os olhos dentro da nuvem vermelha não mostraram qualquer sinal de mudança. No momento em que chegou, Wang Lin se virou de repente. Ele concentrou toda a sua energia espiritual em seu dedo e tocou a palma da mão com ele. Bang! Wang Lin foi enviado voando. Ele tossiu com a boca cheia de sangue, que caiu no pergaminho e desapareceu dentro dele. A alma nascente de Li Muan, que estava quase morta, de repente ganhou um toque de vida. Ele estava lutando contra o ciclo de reencarnação celestial para essa mulher. A mão gigante se estendeu mais uma vez. O corpo original saiu do chão e soltou um rugido. Parou diante de Wang Lin e acertou a mão gigante com o punho direito. Bang! O corpo original cuspiu sangue e começou a rir como um maníaco. A mão gigante foi jogada para trás vários metros. O corpo original soltou uma gargalhada enquanto avançava e continuava a socar a mão gigante. Bang! 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 A cada impacto, seu corpo original sangrava mais pelo canto da boca, mas sua vontade de lutar continuava aumentando. Eu sou um deus antigo, então sou naturalmente uma existência que desafia o céu. Se você deseja levá-la, você terá que caminhar por cima do meu cadáver. Uma figura apareceu de repente atrás do corpo original. Seus pés estavam no chão, mas sua cabeça estava no céu. A figura não estava de pé, mas ajoelhada com uma perna no chão. Sua cabeça estava baixa como se estivesse dormindo. O corpo original ria como um louco enquanto continuava a dar socos, jogando a mão gigante para trás. Enquanto o corpo original continuava atacando, a figura atrás dele gradualmente levantou a cabeça. Os olhos dentro das nuvens vermelhas ainda estavam calmos. Esses olhos pertenciam ao mensageiro dos céus. Ele não tinha emoções, seu único objetivo era seguir as regras do céu e trazer de volta qualquer um que desejasse escapar do ciclo de vida e morte. A força do corpo original estava muito além de qualquer cultivador. Wang Lin saiu rapidamente com o pergaminho nos braços. A mão gigante acabou sendo empurrada de volta para as nuvens vermelhas e desapareceu. Mas em um piscar de olhos, a mão saiu das nuvens vermelhas novamente. Desta vez, a mão estava quase completamente sólida e várias vezes mais poderosa do que antes. A mão não estava aberta nem um pouco, foi um punho que colidiu com o corpo original. Com um estrondo, inúmeras partes do corpo original foram danificadas ao cair do céu. A figura atrás do corpo original parecia ter acordado. Nisto ergueu a cabeça, uma força poderosa saiu de seu corpo. O corpo original repentinamente parou de cair, então voou até a testa da figura. A mão gigante ignorou a figura e se lançou contra Wang Lin,
que já havia voado para longe. Wang Lin tinha sido manter o controle de everything que estava acontecendo atrás dele. Ele cerrou os dentes e se teletransportou. A distância de 5.000 quilômetros foi cruzada em um teletransporte. Abaixo de seus pés havia uma vila paradisíaca. As crianças brincavam como se a batalha devastadora a 5.000 quilômetros de distância não pudesse ser ouvida. Na verdade, eles não conseguiam ouvir. Ninguém além de Wang Lin e seu corpo original podiam ver e sentir o poder dos céus. A única coisa que os outros podiam ver e ouvir era o buraco que o corpo original havia feito, mas quando o som daquele impacto chegou tão longe, era muito fraco para ser notado. Nesta aldeia de menos de 100 habitantes, uma mulher cozinhava mingau. Ocasionalmente, ela levantava a cabeça para olhar as crianças brincando do lado de fora enquanto enchia o estômago. Flutuando no ar acima da aldeia, Wang Lin balançou o pergaminho. A alma nascente de Li Muan saiu do pergaminho e imediatamente começou a se dissipar. Os olhos de Wang Lin revelaram um toque de ternura quando ele apontou para a nascente Soul de Li Muan. Sua alma nascente voou como um meteoro em direção à vila. Nesse momento, o punho gigante chegou. De repente, ele desceu do céu, atingindo a alma nascente de Li Muan. Wang Lin bloqueou rapidamente o punho. Bang! Wang Lin tossiu com a boca cheia de sangue. Seus olhos estavam vermelhos agora. Ele então tirou rapidamente 9 esculturas de madeira com o domínio do tempo. O punho gigante desceu mais uma vez e quebrou 6 das esculturas de madeira. O punho passou pelas esculturas de um Oden restantes, contornou Wang Lin e, mais uma vez perseguiu a alma nascente de Li Muan. Wang Lin soltou um rugido e mais uma vez chegou na frente do punho. Ele não tinha tempo para usar nenhuma técnica, então bloqueou com seu corpo. Bang! Wang Lin estava sangrando de seus orifícios, mas ele começou a rir. Ele continuou a rir. Eventualmente, a risada soou como se estivesse cheia de loucura. Você quer eliminar o An'er para forçá-la de volta ao ciclo de reencarnação? Eu, Wang Lin, não vou deixar você. Os olhos frios nas nuvens vermelhas olharam para Wang Lin e o punho desceu novamente. Wang Lin bloqueou mais uma vez. Desta vez, muitas partes de seu corpo se despedaçaram e sangue jorrou de sua boca e nariz. No entanto, sua expressão agora estava ainda mais louca quando ele olhou nos olhos nas nuvens e riu. Eu cultivei o domínio da vida e da morte. Um dia, farei meu ciclo de reencarnação dos céus. Então eu farei o ciclo de reencarnação seguir meus comandos e fazer você, uma ilusão criada pelo ciclo de reencarnação, se curvar diante de mim. O olhar nas nuvens vermelhas ainda era calmo como se estivesse olhando para um triste mortal jorrando bobagens. A alma nascente de Li Muan já havia entrado na aldeia e, silenciosamente se fundiu com a carne dentro da massa daquela mulher. Os olhos olharam para a aldeia antes de se voltarem para Wang Lin. Então o punho gigante caiu mais uma vez. Desta vez, houve uma força de sucção vindo do punho, e foi coberta por um raio. Este soco era punição para obstruir o equilíbrio dos céus. No momento em que o punho começou a se mover, o corpo original chegou. Um raio de luz, vermelho sangue avançou a distância e se fundiu com Wang Lin. Wang Lin e seu corpo original desapareceram repentinamente. Eles foram substituídos por uma pessoa com um pé de altura e cabelos longos. O olho esquerdo dessa pessoa era como a lua e seu olho direito era como o sol. Essa pessoa estava coberta por uma aura composta de uma mistura do poder do Deus antigo e do domínio da vida e da morte. O atual Wang Lin não era mais um cultivador ou um Deus antigo, mas uma combinação nunca antes vista. Seu corpo era tão poderoso quanto o de um Deus antigo, mas ele tinha a alma original de um cultivador. Esta foi uma combinação de métodos de cultivo internos e externos. Wang Lin ergueu a cabeça. Atrás dele estava a figura com a cabeça erguida. Se alguém olhasse de perto, eles veriam uma alma de origem do tamanho de uma pessoa no peito da figura. Havia coisas semelhantes a veias que se estendiam da alma de origem a todo o corpo da figura. Aquela alma original era como o coração do Deus antigo. Sem esperar que o punho pousasse, Wang Lin deu um passo à frente e voou em direção ao punho. Bang! 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 O corpo de Wang Lin foi lançado voando e ele continuou tossindo sangue. No entanto, ele riu o tempo todo. Sua risada estava cheia de arrogância. Agora que ela reencarnou com sua alma nascente, sua vida foi estendida. Isso está de acordo com as leis dos céus. Enquanto ela não cultivar, ela poderá escapar dos olhos do céu. Daqui a 19 anos, quando sua alma nascente se reformar, você vai voltar, mas eu vou te impedir de novo.
Os olhos na nuvem vermelha olharam calmamente para Wang Lin, por um tempo antes de desaparecer. Até o punho gigante desapareceu. O manto vermelho se espalhou. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 340. Mensageiro de Suzuka. Capítulo 340. Mensageiro de Suzuka. Wang Lin voou até o pagode e pousou ao lado dele. Seu corpo original se separou dele, tirou um pouco de sangue e sentou-se para cultivar. Depois de muito tempo, Wang Lin abriu os olhos. Ele rapidamente se sentou, pegou alguns comprimidos e começou a administrar a energia espiritual em seu corpo. 3 dias depois, ele e seu corpo original abriram os olhos ao mesmo tempo. Minha lesão é muito grave desta vez. Devo entrar no cultivo a portas fechadas para me recuperar. Wang Lin secretamente pensou que o mensageiro dos céus não tinha a intenção de matá-lo até o último golpe. O mensageiro não tinha emoções, fazia tudo de acordo com as regras. Com o quanto da alma nascente de Wang se dissipou, ela levará 19 anos para se recuperar e despertar. Assim que ela acordar, os céus virão novamente para exterminar qualquer um que se atreva a tentar escapar da lei do alçada. Wang Lin olhou para o céu. Wang Lin se levantou. Ao mesmo tempo, seu corpo original voou silenciosamente em direção ao buraco gigante que foi criado durante a batalha. Ele pousou no buraco e afundou. À medida que afundava, a sujeira ao redor do buraco seguia para dentro. Logo, o buraco foi preenchido. Era como se nunca tivesse existido. Milhares de quilômetros abaixo da superfície, o corpo original estava lá cultivando. As 2 estrelas roxas em sua testa giraram rapidamente. Uma tênue luz roxa saiu de seu corpo, formando uma pequena bola de luz ao lado dele. O ferimento que o corpo original sofreu foi muito mais pesado do que o de Wang Lin. Especialmente naquele último ataque, onde o corpo original levou 70% do dano. No entanto, com a força do corpo original, não era uma ameaça à vida, mas também precisava ser cultivada em portas fechadas. Wang Lin respirou fundo. Ele então deu um tapa em sua bolsa e tirou um jade. Depois de deixar uma mensagem dentro, ele jogou para o céu e ela desapareceu, deixando um raio de luz. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin sentou-se ao lado do pagode e ativou a fatia do domínio de Zoe. A menos que um cultivador ascendente venha, ninguém mais será capaz de se aproximar dele. Assim, Wang Lin fechou os olhos e silenciosamente curou seus ferimentos. Durante o dia, os raios do sol pousaram em Wang Lin, dando-lhe um toque de calor. À noite, o luar chegou silenciosamente, trazendo consigo o frio da noite. Em dias chuvosos, a chuva caía do céu e caía sobre Wang Lin, encharcando completamente quase que instantaneamente. Em dias de neve, a neve caía lentamente do céu, cobrindo tudo. Não importa para onde se olhasse, tudo estava coberto de branco. Havia até um boneco de neve próximo ao pagode, quer fosse dia ou noite, chuva ou neve, o corpo de Wang Lin ainda não se mexia. Ele era como um velho monge morto, não havia vitalidade vindo de seu corpo. 6 meses após a batalha, a primavera voltou. Na casa do velho Zhou em Apricot Village, nasceu um bebê. Seu nome era Zohu. Esta menina nasceu chorando como os outros bebês, mas ninguém sabia que esse choro era diferente do choro de um bebê normal. O corpo da menina estava muito fraco. Felizmente, o velho Zhou foi respeitado na Apricot Village. Ele também tinha uma loja, então sua vida era melhor do que da maioria das pessoas. Havia uma caverna na montanha 50 quilômetros de distância da Apricot Village. Tian vinha cultivando lá por mais de 6 meses. 6 meses atrás, Tian Wanlufei recebeu a mensagem de Wang Lin pedindo a um deles para vir e guardar Lin Luan. Depois que os dois conversaram sobre isso, Tian veio. Seu sentido divino estava travado na vila o tempo todo, enquanto ele aguardava silenciosamente. A cura de Wang Lin continuou. A neve fora do pagode já havia se transformado em água e foi absorvida pela terra. O corpo original estava a milhares de quilômetros de profundidade. Durante esses 6 meses, ele havia se aprofundado 3 vezes. Cada vez que isso acontecia, ele afundava vários milhares de quilômetros. O corpo original já havia viajado um ciclo do caminho até o núcleo do planeta. Não era uma mentira que os deuses antigos cresceram na batalha. Após esta batalha feroz, o corpo original estava mostrando sinais de rompimento. Embora fosse lento, ele já havia alcançado o pico do estágio de 2 estrelas. A terceira transformação não estava longe. Em um piscar de olhos, 1 ano se passou.
Zorro tinha agora 1 ano. A maioria das crianças nessa idade começaria a emitir sons mesmo que não conseguissem falar, mas Zorro permaneceu em silêncio. Assim, o povo da aldeia começou um boato afirmando que esta menina era muda. Neste dia, um grupo de pessoas saiu de uma matriz de transferência normal na orla de Shu. Entre eles estava uma mulher com véu. Havia um toque de fadiga em seus olhos, mas eles ainda brilhavam como as estrelas e hipnotizariam quase qualquer pessoa. Atrás dela estava um homem velho. O velho estava vestindo um casaco preto velho e seus olhos estavam turvos. Era como se ele estivesse passando por uma doença grave. Se Anglin os visse, ele os reconheceria como os dois que compraram a receita de pílula de nível 6. Ao lado dos dois estava um velho de cabelos brancos. Ele era o cultivador de formação de alma do pavilhão de refinação de tesouro chamado U. Atrás dele estavam 3 pessoas. Um deles era alguém que o Anglin conhecia bem, Qiu Siping. Os outros 2 eram Chulu e uma mulher muito bonita. Esta mulher foi a pessoa que entregou o jade roxo. Depois que os 6 saíram da matriz de transferência, o velho olhou para o norte e disse, embora Shu não seja a maneira mais rápida de entrar no cemitério imortal, é mais fácil do que passar por Zou. A mulher com o véu branco acenou com a cabeça e disse, o que o senhor disse está correto. Embora passar por Shu demore mais, não há ponto de verificação para passar como em Zou, então é muito mais fácil. O velho chamado, o voou para frente. Todos os outros o seguiram rapidamente. Qiu Siping suspirou secretamente. Depois que o Anglin saiu, ele decidiu seguir o velho na esperança de chegar à equipe de formação de almas um dia. Embora seu nível de cultivo tenha aumentado nos últimos 10 anos, ainda estava muito longe do estágio de formação de alma. Ele acreditava que, se conseguisse obter aquele objeto no cemitério imortal, chegar ao estágio de formação da alma não seria mais um sonho. A mulher suspirou secretamente. Durante esses 10 anos, ela estendeu a mão para muitos cultivadores de formação de almas. No final, ela lembrou que o pavilhão de refinação de tesouro tinha um cultivador de formação de almas. Depois de revelar alguns segredos que não contara ao Anglin, ela conseguiu convencer o velho a ajudar. Os 6 voaram para o norte. Eles passaram por muitas seitas, mas ninguém se atreveu a detê-los. O velho ficou surpreso. Não venho para Shu há mais de 100 anos. Há VMS para ser muitas mudanças. Atrás dele, Chulu disse respeitosamente, ancestral. Nestes últimos anos, a seita Céu da Nuvem devorou várias outras seitas e tornou-se oficialmente a seita número 1 em Shu. O velho acenou com a cabeça e disse, a seita Céu da Nuvem se concentra na alquimia, então eles devem ter muitos cultivadores de alma nascentes. Quando voltarmos do cemitério imortal, lembre-me de fazer uma viagem à seita Céu da Nuvem para pedir alguns comprimidos. Chulu sorriu levemente. Ele tinha certeza de que a seita do Céu da Nuvem entregaria imediatamente os comprimidos para sua própria segurança. Enquanto os 6 voavam, um pilar de luz disparou para o céu. De onde estavam, o pilar era tão grosso quanto o punho de um bebê, mas se estivessem mais perto, o pilar seria incontáveis vezes maior. O velho repentinamente se voltou para o pilar de luz. Mesmo com sua experiência, ele ficou chocado. Os olhos do velho que estava atrás da mulher de repente se iluminaram quando ele olhou para o pilar de luz. Ele também ficou chocado. Este pilar de luz vinha do centro de Shu, onde ficava a Torre do Céu. Este é um mensageiro de um país de cultivo superior em declínio. Mas um mensageiro de um país de cultivo de nível 4 não causaria tanta comoção. Quanto mais o velho olhava, mais chocado ficava. Então, vários dragões dourados apareceram ao redor do pilar de luz, e logo, um jovem, vestido de branco saiu lentamente. No momento em que ele saiu, os dragões dourados soltaram rugidos. Mesmo com a distância que os 6 estavam, eles eram capazes de ouvir claramente os rugidos. Pouco depois, todos os dragões dourados atacaram o jovem de branco. Quando estavam prestes a colidir, eles se transformaram em inúmeros fios de ouro e foram bordados nas roupas do jovem. Um bagunceiro de Suzaku. O velho revelou uma expressão de espanto. Ele percebeu que algo grande estava para acontecer em Shu. Por que outro motivo um mensageiro de Suzaku viria para um mero país de cultivo de nível 3? O rosto da mulher revelou um traço de pânico. O velho deu um passo à frente e parou na frente dela. O pânico no rosto da mulher desapareceu rapidamente, mas seu punho cerrado estava coberto de suor. Qiu Siping, Chulu e a bela mulher ficaram todos chocados.
Kyusiping ficou especialmente chocado. Ele olhou para a luz e murmurou, esta é a primeira vez que vejo alguém de Suzaku. Suzaku. A bela mulher respirou fundo e perguntou baixinho, ancestral, por que um mensageiro de Suzaku veio a Shu? Companheiro cultivador Gongsun, o que você acha? O velho olhou para o velho, vestindo o velho casaco preto. O velho disse lentamente, companheiro cultivador, acabei de entrar no estágio de formação da alma, então não sei muitas coisas sobre Suzaku. No entanto, acredito que algo grande está para acontecer. Não sei o que é, mas por que outro motivo um mensageiro de Suzaku viria a Shu? O velho pensou secretamente, lixo. Seu olhar se voltou para o pilar de luz. Nesse exato momento, o pilar de luz começou a se apagar. O jovem de branco voou na direção dos 6 como um meteoro. A mulher com o véu branco estremeceu. Seus olhos estavam cheios do medo extremo. Esta cena foi notada pelo velho. Ele não mostrou nenhuma reação em seu rosto, mas uma pitada de dúvida apareceu em seu coração.